Shalom, shalom, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em tua casa, esteja em teu coração. Muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Dunamicast, esse programa que tem alcançado corações no Brasil e no mundo. Eu tenho certeza que será mais um episódio sobrenatural na sua vida. Esse podcast não tem o propósito aqui de debater Bíblia, de falar mal de ministério, mal de irmão, não aqui. O propósito é trazer ensinamentos profundos para você na área da cura, da libertação, né? Aquilo que agrega para o reino, aquilo que traz edificação. Então, se você ainda não nos segue, né, já se inscreve no nosso canal Paulo Antero aí. Temos muitos episódios aí, acompanha nossa playlist, você vai ver que tem grandes homens e mulheres de Deus trazendo para nós conhecimentos e grandes experiências. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, nosso amigo, pastor Ronaldo Dias. Meu querido, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Obrigado, pastor, obrigado. É uma honra também estar aqui podendo participar desse programa e eu creio que vai ser muito edificante tudo que nós vamos tratar aqui. Amém, eu creio. Então se prepare aí, pessoal, tá bom? É um homem de Deus, né? Carrega um ministério de cura e eu tenho certeza que tem experiência para nos contar, conhecimento para nos trazer hoje aqui. Antes disso, eu quero falar do nosso projeto, Missão África Dunamicast, tá? Desde já agradecer a todos os colaboradores que têm abençoado esta obra, né? Toda semana a gente envia um dinheiro lá para a África, Moçambique, onde está um missionário lá, um jovem missionário Augusto, faz um trabalho muito lindo lá, de missões com crianças principalmente, tá bom? Então, se você sentir no teu coração, vamos deixar o QR Code na tela aí. 100% desse dinheiro aí que entra é enviado diretamente para ele, tá bom? Então, estamos chegando no Natal aí, queremos fazer um Natal missionário lá, eu tenho certeza que vai ser sobrenatural, tá bom? E eu já quero também aqui agradecer, né, ao Omni, né, a loja masculina de ternos, não somente terno, mas tem tudo que um homem que gosta de andar elegante, chique, né, gosta. Esse terno, por exemplo, aqui é de lá, esse look, né, é da Omni, loja masculina, ela se encontra em Piracicaba, então você que é de região, mas também você pode entrar em contato, né, vamos deixar aí depois na descrição do vídeo, né, o Instagram para você entrar lá e conhecer. Ela se encontra na Governador Pedro Toledo, 1677, centro de Piracicaba. O Omni, loja masculina, tá bom? Chega lá, você vai falar com a gerente Ingrid Carolina, você vai ser muito bem atendido e você pode ter certeza, você que é homem e gosta de andar elegante, lá tem tudo que você precisa, tá bom, meus queridos? Pastor Ronaldo, seja muito bem-vindo, né? Apresenta aí o seu projeto, apresenta seu ministério, né? Quem é o Ronaldo Dias? Fica à vontade aí. Obrigado. Eu sou o pastor Ronaldo Dias, sou um ministro do Evangelho já há um bom tempo, né? Há mais de... aí beirando já, eu creio, com uns 25 anos. E hoje eu sou um ministro itinerante. Nós estamos sempre viajando, pregando a palavra do Senhor e trabalhando com essa área de cura divina, né? Que hoje o meu ministério é muito mais focado na cura divina. Eu comecei como pregador da palavra mesmo, né? Eu era somente um pregador, desde os meus 17 anos de idade. Ministrava já desde o começo, eu já tinha essa veia itinerante. Desde o começo o Senhor já tinha algo comigo nessa área de ser um itinerante. Embora eu pastorei por um bom tempo, pastorei mais ou menos por uns 15 anos, mas mesmo assim a itinerância ela ainda era algo que queimava dentro do meu coração e é um ministério, né? É um chamado de Deus, né, para ser itinerante, né? A gente não viaja só porque a gente gosta, é um chamado, né? E eu pastorei por um bom tempo, pastorei por uns 15 anos mais ou menos. Claro que pastoreando eu já não viajava como viajo hoje, mas antes também de pastorear eu já era itinerante. Com o tempo trabalhei muito com libertação, mas também não era um ministério, trabalhava com libertação assim em casos específicos, né? Não era nada dedicado à libertação, né? Mas era algo também que sempre acompanhava, né? Até que algumas pessoas começaram a perceber
muito de mim essa área e começaram a me chamar para trabalhos de libertação mesmo. Mas hoje o foco é bem mais cura divina. Hoje é bem mais cura divina. Então hoje eu estou na itinerância, já não é mais como antes, que era mais só para pregação, mensagens de impacto, essas coisas. Hoje é mais concentrações de cura mesmo, né? Inclusive, isso com o tempo foi mudando com o tempo, né? Eu acho que as pessoas começaram a observar isso no nosso ministério e aí começaram a nos chamar mais para conferências de cura mesmo. Ah, sim. E aí você quer deixar suas redes sociais, aceita, você ainda opera na itinerância, né? Sim, eu estou na itinerância. Então, quem quiser convidar aí o servo de Deus, ó, tá bom, para conferências de cura, tenho certeza que como tem bagagem, tem raiz, né? Não caiu de paraquedas, né, pastor? Já tem aí uma caminhada longa com o Senhor. Vem do ministério que teve raiz, teve palavra, né? Então, hoje, como que o senhor descobriu esse ministério? O senhor começou na itinerância, falou apenas na palavra, né? Você pregava a palavra, é um avivalista, como que é? Isso, avivalista. Ainda tem essa questão avivalística, né? Tem dia que dá vontade, assim, de fazer um pouco diferente, porque a gente sente, porque é ministério também. Eu lembro que quando eu era bem novo, acho que eu tinha aí os meus 15 anos mais ou menos, eu sempre gostei de leitura. E eu gostava muito, quando eu era criança, eu gostava muito de ler gibi. Lia muito gibi. Eu tinha coleções e coleções de gibi. Não sei se você gostava de gibi quando eu era criança, quem não gostava de gibi, né? Na época não tinha celular, né? Então, eu gostava muito de gibi. Eu tinha gavetas, vários gibi, muitos gibis. E aí eu lembro que, de novo convertido, eu fui numa igreja, era uma igreja muito pequena, uma igreja pequenininha, gente muito humilde, pessoas muito simples. Eu parei na porta da igreja e eu sentei no último banco e o pastor disse assim: olha, tem um jovem aqui que está no nosso meio, que Deus tem uma obra com ele na palavra e ele vai viajar, vai ministrar, vai pregar em muitos lugares diferentes. O Senhor vai usar ele muito na palavra. Só que tem um porém, para que Deus possa usar ele tem que parar de ler gibi e começar a ler a Bíblia. Meu Deus. Foi cirúrgico o negócio. Foi bem, né, certeiro. E aí, então, eu recebi aquela palavra, eu cheguei em casa, não lembro o que eu fiz, eu sei que eu me livrei dos gibis. E aí comecei a ler a Bíblia, né, todo dia, e coloquei a Bíblia do lado da cama, e agora, antes de dormir, eu tinha que ler a Bíblia. Era só ler a palavra de Deus, né. E aí foi nascendo esse ministério. Aí, desde cedo eu já comecei a pregar na igreja local mesmo. E no ministério que eu pertencia, tinha essa questão de evangelista local e evangelista nacional. Então, eu era evangelista local, pregava só na região. Aí, depois de um tempo, eles me separaram para evangelista nacional. Então, aí agora eu servia a igreja, o ministério no Brasil. Então, eu viajava em todas as igrejas no Brasil, pregava praticamente todos os anos nas convenções. Comecei a crescer bastante nessa área, né? E aí eu sempre ansiava pelo sobrenatural. Eu sempre amei o sobrenatural. Depois que eu já estava na igreja, eu conheci um pastor que ele era muito usado em palavra do conhecimento, revelação, profecia. Eu fiquei impactado. Aquilo para mim me tirou assim, sabe? Me trouxe muita sede de Deus, muita vontade de Deus, porque me trouxe muito temor de Deus, né? Eu não sabia que Deus revelava pensamento, passado, futuro. E ele era muito certeiro, esse pastor. Ele era muito certeiro. E aquilo começou a me trazer muito impacto. E aí eu começava a frequentar os cultos desse pastor. Eu ia direto nos cultos dele e eu não ia para receber revelação. Eu ia para ver Deus falar com as pessoas. Se falasse comigo, tudo bem. Mas se não falasse, só de eu ver ele falando com alguém, eu já ficava impactado, já ficava satisfeito. Que eu amava muito ver aqueles mover. Ativava você só de olhar, né? Só de ver, E aí eu comecei a buscar, comecei a orar. E essa igreja era a igreja assim, de muita oração.
E a gente conversou aqui até antes sobre isso, né? As igrejas antigamente esse foco de oração era muito forte, né? As vigílias, você ia para as vigília era oração, Meu Deus. não era como hoje, né? Sim. E nas vigílias de hoje, que começa às 7 horas da noite e termina às 10 horas. Não. As vigílias você começava às 11 horas e terminava às 7 horas da manhã. O sol nascia, isso é uma série, verdade? 7 horas da manhã, e era muita oração, busca de dons. E eu participava muito dessas vigílias. Participava muito, muito. E chegou um tempo que isso começou, eu comecei a ter experiência sobrenatural, mas essas experiências vêm pro lado de libertação. Eu comecei a ter visões, comecei a ver demônios. Eu vi um demônio na minha casa, né? Eu lembro até hoje como foi a cena. Eu vi claramente como que ele era, vi de visão aberta, e depois assim eu fiquei muito impactado, eu não consegui orar, fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto nada. O rapaz que estava comigo me deu um copo d'água para me acalmar, aí queria que vamos voltar a orar. E esse rapaz estava comigo, deu uma semana, um espírito de loucura entrou nele, ele ficou louco. Meu Deus. A minha família começou a ter muitos problemas, porque era só eu de crente, né, dentro de casa, né? Só eu de crente. Então meu irmão começou a usar drogas, virou traficante de drogas, ele se cortava com gilete, manifestava dentro de casa. E aí eu comecei a ter umas experiências no mundo espiritual em relação a isso, né? Então eu tinha muito pesadelo, sonhava muito com demônio, sonhava expulsando demônio. E aí começou a acontecer casos, né? Começou a acontecer casos e começou a acontecer muito cedo. Eu era novo convertido, eu não entendia como fazer as coisas, não compreendia. Então, chegou uma vez que eu lembro que eu acordei cedo e ia na casa de uma pessoa convidar para ir para a igreja, e o Espírito Santo falou assim para mim, não coma nada, vá de jejum. Eu vi claramente Deus falando. E eu também não sabia ouvir a voz de Deus, não tinha discernimento de nada. Mas aí ficou uma convicção muito forte dentro de mim para me fazer isso. Não coma nada, vá de jejum. E eu comecei a resistir, eu comecei a perceber, eu falei, não, eu acho que é Deus que está falando comigo, né? Aí eu falei, Senhor, a gente tinha aquele costume de jejuar com propósito, se jejua com propósito. Eu não tinha propósito. Então, mas eu vou jejuar para quê? Para que eu vou jejuar? Eu falei, não sei o que é, então vou ficar de jejum. Aí fiquei de jejum, fui lá na casa desse rapaz, convidar ele. Aí quando eu cheguei lá, a mãe dele atendeu e falou assim, ele não tá. Aí ela perguntou assim para mim, você é crente? Né? Eu falei, eu sou crente. Ela disse assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você tem medo de demônio? Ela fez, você tem medo de demônio? Eu falei, não tenho, por quê? Ela falou assim, então vem cá. Aí comecei a ficar com medo. Eu não tinha naquela hora, quando ela falou, vem cá, eu fiquei com medo. E ela me levou num quarto, quando eu cheguei no quarto, tinha uma pessoa no quarto totalmente possessa, a pessoa babava, era uma mulher, né? E aí eu entrei no quarto, vi aquela cena, nunca tinha ficado de frente com uma pessoa demoniada. Às vezes eu via acontecer na igreja, alguém cair e tudo, mas era tudo muito distante assim de mim. E aí quando eu olhei para trás, aquela mulher sumiu. Meu Deus. Ficou só eu e o demônio. Eu disse, agora, o que eu vou fazer aqui? E aí ficou lá o demônio. A irmã te levou lá, largou você. Largou eu e saiu. E aí eu fiquei lá olhando pro demônio, o demônio olhando pra mim, o demônio me xingava, eu xingava ele, que eu não sabia o que fazer. Ele me xingava, eu xingava ele, né? Ele chamava, você é um porco, fala, porco é você. Aí eu fiquei xingando, quase nós saiu na mão lá. E aí eu não sabia o que fazer, eu falei, eu vou cantar. Aí eu comecei a cantar hino. Eu lembro que ele pegou o braço dela assim, e começou a entortar e começou a estralar o braço pra quebrar, né? E ele falava assim, você tem que sair daqui, senão eu vou quebrar o braço dela. E ele falava, eu te odeio, seu desgraçado e tal. Aí nessa, eu fiquei lá cantando, não sabia o que fazer. E aí nessa entrou aquela mulher, ela foi buscar outra pessoa, foi buscar um pastor. Esse pastor, quando ele entrou, ele não conseguia expulsar o demônio. Aí ele começou a bater, dar tapa, dar soco, tentava tirar na tapa. E eu fiquei parado olhando. Uma nova técnica. Uma nova técnica, né? E eu fiquei parado olhando, não sabia o que fazer. Só que aí o Senhor me fez lembrar do jejum. O Senhor me fez lembrar do jejum, né? O Senhor lembra que eu falei para você não comer nada? Era por causa disso. Agora você vai lá e manda sair. Eu ouvi o Senhor falando comigo. E aí eu fui lá e falei, né? Sai. Aí a pessoa foi liberta. E aí eu fiquei, assim, muito impactado, porque a experiência que eu tive, ninguém me ensinou, ninguém me falou nada, ninguém me falou como tinha que fazer. Sim. Foi, sabe? Então aquilo eu fiquei muito impactado. E com o tempo,
essas coisas foram fluindo mais, foi acontecendo mais casos, e eu percebia que eu tinha uma facilidade para lidar com essas coisas. E aí eu percebi que havia ali um chamado de Deus, até então eu não sabia, eu achava que... Porque a gente sabe que expulsar demônio é uma coisa que todo crente faz, tem que fazer, deve fazer, né? Deveria, né? Deveria fazer, né? Deveria fazer, né? Mas parece que tem umas pessoas que têm uma unção para isso, né? Só lidar com essas coisas, né? Como o senhor também trabalha. Incomoda, né? Incomoda, a unção incomoda o reino das trevas. É, uma capacitação para isso, uma autoridade maior para isso, né? Só que eu nunca lidei isso como um ministério. Nunca foi como ministério, era esporádico. Era em situações específicas. Eu não corria atrás de demônio. Tem aqueles que é caçador de demônio, né? Sim, sim. Eu lembro que eu estava numa cidade pregando em acho que é Minas Gerais, e passou um carro assim com escrito caçador de demônio. Os caras tinha até Meu Deus. o megafone lá. Então tem os caçadores de demônio, tem gente que se dedica a isso. Eu não me dedicava a isso. Mas aí começaram a me chamar para cultos de libertação e tal. E aí eu comecei a me interessar. Eu falei, poxa, e eu via muito vídeos na internet, né? E aí eu via lá o Marcos Pereira nos presídios, aqueles camaradas. Eu falei assim, poxa, eu vou começar a fazer isso também, vou começar a fazer isso. Só que eu comecei a ter uns problemas no ministério. Porque quando eu comecei a despertar isso, né, despertar mais essa unção, começou a cair muita gente na igreja, começou a ter essas coisas, aí começou a gente me barrar, as pessoas começaram a me barrar, né, tal. Sei como que é. E então eu fui desanimando. Aí eu já não queria mais, né, fazer esse tipo de trabalho. E o que acontece? Eu amava demais os dons espirituais, o sobrenatural, eu queria viver o sobrenatural. Eu lembro que tinha vezes que eu ficava, quando eu pastoreava a igreja, às vezes eu ia pouco para a igreja, eu ficava sozinho na igreja e ficava imitando esses pregadores de milagres, sozinho na igreja, sabe? E ficava imaginando o paralítico andando. Olha, Deus me revela, eu ficava imaginando, eu ficava fazendo isso no púlpito, sem ninguém, porque eu ficava sonhando com aquilo. Sonhando com aquilo, era a minha paixão. Já era pregador, já tinha estudado teologia, já tinha feito médio, bacharel, teologia, já tinha estudado bastante a Bíblia. Mas o Senhor tinha um chamado comigo na palavra, só que o Senhor também tinha outras coisas para me entregar e eu não sabia, né? E o que acontece? Aí eu tinha muito sonho de fluir nos dons, e quando se tratou da cura, quando falava da cura divina, eu me achei muito distante, porque eu me achava muito incapaz de orar por cura divina, que eu enxergava isso só em homens específicos. Eu via isso só gente muito especial para Deus, pessoas que nasceram para aquele propósito. Então eu disse, eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Eu já vinha buscando assim dons, já vinha buscando essa questão de dons, era monte, entrar dentro do mato, meio do mato, passar dias e dias de jejum, muito jejum, jejuava demais. Mas não fluía, não acontecia nada. Assim, eu via muito, acabava acontecendo na área de libertação. Quando passava muito tempo com consagração, a gente via que fluía mais a área de libertação, né? Mas nada de receber assim esses tipos de dons, né? Então eu estava desanimado, eu estava nem buscando mais. Eu lembro que uma vez um obreiro da igreja falou assim, pastor, por que a gente não convida esses grandes pregadores de cura para vir pregar aqui um dia, né? Aí eu falei para ele, eu não falei, pensei, né? Falei, mas por que a gente não pode fazer isso, né? Aí eu ficava incomodado. Eu falei, poxa, mas por que não pode ser a gente? Por que Deus não pode usar a gente? Eu ficava incomodado, né? E aí chegou um tempo que eu lembro que eu comecei a receber algumas profecias, que Deus ia me usar em cura, mas eu não acreditava, eu achava que era profecia da carne. Eu já estava buscando ali o quê? Já há mais de 15 anos, eu já estava há uns 15 anos já buscando dons e não recebia. Então eu já estava desanimado, eu falei, vou continuar só no propósito que Deus me chamou mesmo e tá bom, né? E aconteceu que eu pastoreava na cidade de Itapecerica da Serra, aconteceu de eu voltar para minha cidade, Mauá, e aí eu voltei para minha cidade. Quando eu cheguei na minha cidade,
e eu comecei a acompanhar alguns vídeos de alguns pregadores de cura. E aí eu vi um vídeo do evangelista Davi Fijoli. O senhor conhece Davi Fijoli? Já ouvi falar. Davi Fijoli. E eu vi ele ministrando. E ele é aquela questão que a gente fala de ministração com os anjos e tal, né? Que é algo que a gente pode falar depois, explicar melhor isso. Mas é aquela questão de perna esticar, perna crescer e tal. E aí eu vi um vídeo antigo dele que ele esteve na igreja que eu congrego hoje. Ele esteve nessa igreja fazendo conferência de cura lá. Eu falei, meu Deus, ele esteve aqui na minha igreja. Aí eu fiquei impactado. E aí eu comecei a acompanhar as agendas. Porque eu achava a maneira como ele ministrava muito impactante, porque era uma forma visível de você ver acontecendo as coisas ali, sabe? É uma cirurgia, é uma cura, mas tem alguém mexendo na pessoa. Sim. Entendeu? Você tá vendo, alguém tá mexendo na pessoa ali. Então, aquilo lá era muito mais impactante para mim do que qualquer pregador de cura. Eu já ia na Deus é Amor, eu já ia lá na sede da Deus Amor. Lá na sede eu vi 11 paralíticos levantar de uma vez. Davi Miranda? O Davi Miranda. Meu Deus. O Davi Miranda era impactante, né? Sim. E eu lembro que ele só levantou a mão assim, ele do altar, você nem via a face dele, você via a palma da mão dele assim no púlpito assim. Você via? E ele, meu Deus! Pronto, acabou, o céu descia. Começava aquela multidão de milagres, as pessoas tirando assim crack, droga do bolso, preservativo, todo mundo jogando no altar. Era um impacto, e não era só ali, né? Era transmitido para várias nações e era, olha, aqui na Argentina o paralítico levantou, olha aqui, sei lá o que, entendeu? Pela rádio, pela rádio, Lembro que eu estava uma vez lá, falou assim, né? Olha, o Espírito de Deus me revela 80 pessoas que tá com um demônio na coluna. Quando eu levantar a mão, as 80 caem. Se cai 81, não foi Deus que me falou. Aí, pá, vai contando, tal. Então eu vi aquilo, para mim, eu falei, eu não preciso mais de nada, eu preciso disso aqui para minha vida, né? E aconteceu que eu via esses milagres acontecer, eu achava impactante, mas com Davi Fijoli foi o que mais me deixou impactado. Porque eu falei, meu, tem um anjo ali. Quem tá mexendo naquele cara? Quem tá puxando a perna daquela pessoa? Quem tá envergando a coluna daquela pessoa? E eu ficava olhando aquilo ali. E aí eu peguei a agenda dele e eu vi que ele está em Mauá. Ele está numa igreja, numa Assembleia de Deus. Eu falei, não, ele vai estar aqui, eu não acredito. E era pertinho da minha casa. 3 dias. Eu falei, não perco por nada. Vou lá. E aí eu fui lá ver ele ministrar. E aí ele estava ministrando. Quando ele começou a orar, começaram as manifestações. E quando ele falou assim, vem os doentes para frente. Aí eu corri para frente, não estava doente. Era fome mesmo, né? Desespero, né? Porque eu queria estar de perto, eu queria ver tudo de perto. Tudo de perto. E eu corri para frente. E aí ele começou a ministrar e começou a acontecer esses fenômenos de cura, né, diferentes, né? Eu lembro que uma mulher estava com uma bota ortopédica, ela estava sentada, de repente as 2 pernas dela subiu e ela gritou que ela não tinha controle nas pernas dela. E aí aquela mulher, a perna subiu e tal. Aí ela levantou, arrancaram as botas dela e ela saiu curada. E eu vi muitas pessoas sendo operadas. Fiquei 3 dias lá, voltei para casa com 2 sentimentos. Um de alegria e outro de frustração. Porque quando terminou a reunião, o pastor da igreja falou assim, agora, Davi, você ora para que as pessoas aqui também recebam um dom de cura. E aí eu estava lá já na frente, né? E ele começou a orar e eu fechei o olho, e eu, sabe quando você força o seu pensamento e eu, poxa, preciso sentir alguma coisa, sei lá, alguma coisa eu tenho que sentir, um calor, alguma coisa, só que eu não sentia nada. Não tinha um sentimento dentro de mim, nada, eu não sentia nada. Aí eu abri o olho para ver se alguém estava recebendo, tinha gente caindo tudo, aí eu fechava o olho de novo e não sentia nada, e eu forçava para sentir, eu não sentia nada. Fui para casa. Ele orou por você? Ele orou só do altar, né? Ele não pôs a mão em ninguém. Ele orou do altar. E aí eu fui para casa, fiquei com esses 2 sentimentos, de muita alegria de ter visto tudo, mas de frustração porque
eu, eu achei que não tinha recebido nada, né? Eu não recebi nada, não senti nada, não fui impactado, não fui tocado, a unção não veio sobre mim. Eu não conhecia nada dessa questão de transferência de unção, de impartição, de ativação, não conhecia, nem sabia o que era isso. Aí beleza, não senti nada, aí fui dormir, naquela noite não conseguia dormir, fiquei com a mente, né, bem acelerada, né? Só que aí eu continuei orando, falei, eu continuar a minha vida como ela tá, voltar à vida normal de novo, né? E voltei minha vida normal. E comecei a orar ao Senhor, estava orando às madrugadas. Eu lembro que eu acordei umas 4 horas da manhã para orar, que eu ia sair para trabalhar umas 5 e pouco. Eu falei, eu vou acordar mais cedo. Tinha esse costume de sempre acordar mais cedo para orar, para depois ir trabalhar. E acordei 4 horas da manhã. Eu estava orando, esse não demorou muito tempo, acho que foi uns 10 minutos, 15 minutos. A glória de Deus começou a vir na sala. E aí eu senti quando um anjo entrou na sala. Ele entrou. Quando ele entrou, meu corpo começou a sentir muito poder de Deus. Aquela peso da glória era muito forte, mas muito pesada. Eu vi que não ia aguentar, então eu caí no chão. E fiquei ali por mais ou menos 1 hora. Santo Deus. E eu não conseguia mais falar nada, né? Eu sempre gosto de explicar isso sobre o santuário, gosto de falar do santuário. Que no santuário você tem as 3 partes lá, que é o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Quando a gente começa a orar, nós temos 3 fases na oração. A primeira fase, que é o átrio, onde a gente sacrifica a carne, porque a gente nunca começa no espírito, a gente começa na carne. A gente começa queimando a carne, porque é muito difícil orar e vencer a carne. É como disse um certo pregador, ore, até você começar a orar de verdade. Então no começo a gente está no átrio, queimando a nossa carne. E você só consegue entrar no lugar santo depois você consegue matar a sua carne em oração. Uma vez que você mata a sua carne em oração, você entra no lugar santo. E no lugar santo você tem os pães, você tem a mesa dos pães, você tem o candelabro, e você tem a menorá, e você tem o altar de incenso, que são as orações. Então lá você come do pão, você tem a lâmpada, porque as suas orações começam a fazer sentido. Quando você está na carne, você ora, parece que bate no teto e desce. Mas no lugar santo, as suas palavras parecem que têm sentido, né? E isso, o incenso que é a oração. Agora, no Santo dos Santos, você não ora, você não pede. No Santo dos Santos, você só recebe. E eu estava caído debaixo daquela glória, assim como no Santo dos Santos tinha a arca e tinha os serafins, né? Você está na presença de uma majestade ali. E eu abri a boca porque parecia que tinha assim uma corrente de águas caindo. Então eu abri a boca para me alimentar daquilo, né? E aí o anjo falou assim para mim, levanta a mão que eu vim te trazer algo. E eu levantei as mãos assim, e aí minhas mãos ficaram muito pesadas. Ficaram muito pesadas. Aí eu me levantei, eu me sentia muito embriagado, cambaleava para cá, para lá, e só via uma coisa na minha mente. Coloque a mão sobre os enfermos. Só vinha isso. E eu olhava para minhas mãos estavam acesas. E vinha isso muito na minha mente. Coloque a mão sobre os enfermos. Coloque a mão sobre os enfermos. Mas era madrugada e eu pensei, mas aonde eu vou achar enfermo agora? Se eu for para a rua, não tem ninguém na rua. Aí eu lembrei que minha esposa estava doente. Ela já estava 1 mês doente. Ela estava com o corpo todo inchado, que a minha esposa tinha um problema autoimune, que eu esqueci o nome da doença agora. E minha esposa tem que andar comigo para lembrar das coisas, viu? Porque eu esqueci o nome da doença agora. É artrite reumatoide, né? Um problema autoimune. E o corpo dela ficava todo inchado, bem inchado. Estourava feridas no rosto dela, no corpo. E é uma doença que não tem cura, né? E ela herdou isso de familiares, né? Família toda tem problema de saúde e tal. E aí eu lembrei que ela estava com os joelhos, a perna toda inchada, inflamada. Ela estava até com um monte de remédio assim do lado da cama.
Já tava um mês assim já, muita dor. Aí eu lembrei, puxa, ela tá doente. Aí, só que eu não quero acordar ela, né? Eu falei, já sei. Aí eu olhei aí eu lembrei de um texto da Bíblia. E os lençóis saíam de Paulo e tocavam nos enfermos, eram curados. Aí eu peguei uma fronha, vi uma fronha, coloquei as mãos sobre a fronha, falei assim, Senhor, essa unção que está sobre mim, transfere para essa fronha. Aí a gente quebra esse mito de muitas pessoas que diz que não existe transferência de unção, né? E aí a unção, pedi para que o Senhor levasse essa unção para a fronha. Coloquei do lado da cama, mandei uma mensagem no celular para ela quando ela acordasse, colocasse a fronha aonde estavam as dores e fizesse uma breve oração. E aí ela fez. Quando ela colocou e orou, nesse instante momento, começou a desinchar, desinflamar, desinflamar, desinflamar. E aí desinflamou tudo e ela recebeu a cura. Quando cheguei em casa, ela disse para mim, ela mandou mensagem para mim, falou o que aconteceu, eu fiquei impactado, cheguei em casa todo animado. E aí ela falou o que aconteceu, aí eu falei assim, poxa, você tem mais problemas de saúde, né? Vamos aproveitar. E ela tinha escoliose, né? Ela nasceu com escoliose, né? Com um desvio na coluna. Aí quando eu orei por ela, o braço dela cresceu, os ossos cresceram. Uau. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Agora, tá acontecendo, né? E eu vi então que tinha uma unção de cura sobre mim. E aí eu fui orar à noite. Eu fui orar à noite de novo, né? E quando eu comecei a orar, mal comecei a orar, o Senhor falou bem claro comigo, eu vi claramente o Senhor falando. O Senhor me disse, o que tu me pediste, eu te dou. E aí, daí então, começaram as curas, né? Aí eu comecei a ver curas. E o interessante é que essas curas eram semelhantes à do Davi Fejoli, o ministério do Davi Fejoli. É aquilo que eu estava querendo tanto, que eu mais almejava, que eu mais admirava, era aquilo que tinha acabado, eu tinha sugado aquilo para minha vida, né? Não precisou sentir nada, não precisou cair. Não senti nada no culto. Incrível que naquele dia, que a igreja lá, a igreja grande, muita gente, eu fui o único que saiu operando cura. O único da igreja que recebeu. Você acredita que eu já eu não lembro onde que foi que eu falei isso aí. As pessoas que não sentem, mas elas são famintas, elas depois elas operam naquela unção que ela foi impartida, transferida, né? E tem muita gente que cai, sente aquele poder, mas não opera, né? Esse é um mistério, né? Na verdade. Tem pessoas que, assim, elas... Às vezes aquilo que ela recebeu não foi um dom, foi só um impacto, né? Uma unção, um impacto do poder de Deus, né? É igual a BNI. BNI sopra a unção no meio de todo mundo, lá cai um monte de gente. Aquilo ali é só uma unção, um impacto do poder de Deus na vida das pessoas, mas não é... Você vê que as pessoas não saem fluindo ali em cura e milagres. É um ou outro, né? É um ou outro, é Deus que... Porque a Bíblia fala que é o Espírito que reparte, né? Então, é o Espírito que diz, esse aqui eu vou selar, esse aqui eu vou separar para esse ministério, né? Para esse trabalho. Foi assim que aconteceu comigo. Isso aí eu creio que tem a ver com aquilo que a pessoa já vem reivindicando, né, pastor? No secreto, buscando, né? Já vem aquela fome. Tem uma multidão ali, mas quantos dali oram? Quantos dali caminham em santidade, né? Tem fome. Então, às vezes o povo é impactado, mas é 2 ou 3 ali que tem vida no altar. Aí ali você só foi ativado, recebeu, né, o que era necessário, né? Naquele dia eu não senti nada, mas eu costumo dizer que quando eu recebi aquela visita do Senhor, aquela madrugada, e o Senhor me disse no outro dia que me deu o que eu pedi, estava me entregando o que eu pedi, e Ele me entregou o quê? Não só o dom de cura, porque a gente sabe que essa relação de dons de curar no plural, né, são variadas, existem muitas formas que Deus usa uma pessoa. A Bíblia diz que muitas são as operações, mas é o Espírito, é o mesmo que opera, né? Então, naquele dia eu recebi o mesmo dom que aquele pregador, da mesma forma, que é o que eu mais admirava. Já havia Davi Miranda, já havia todo mundo, mas aquele eu admirava demais. A forma como Deus atuava na vida dele, né? E foi aquele dom que eu acabei recebendo, né? Então foi assim, aquela questão, eu não posso te dar a minha unção, mas você pode sugar ela, você pode pegar ela, né? Sim. Como Jesus passou e disse, alguém me tocou, de mim saiu virtude. Jesus não deu a virtude para aquela mulher.
Ele estava indo na casa de Jairo. O propósito não era nem aquela mulher, mas ela traiu, ela sugou, né? Então, é a fome, né? A fome é o seu cartão de visita. Você só chega onde tua fome te leva. Uau, forte. A fome é terrível, né? Fome é... E a Bíblia diz quem tem bem-aventurados que tem fome, né? É verdade. E é esses daí que vão fluir, né? Que vão fluir. Recebe algo ali, mas não para, né? Você já recebeu, já continuou. Que tem assim, tem a unção provisória e a unção permanente. Qual é a unção provisória? A unção provisória é assim, quando a gente fala de dom, dom é irrevogável. Dom é irrevogável. Porque o que é o dom? Dom no seu original é presente, é dádiva. Você não dá um presente para uma pessoa e toma no outro dia. Que você deu. Então, aí a pessoa já pertence a ela o dom. Então, essa é a unção permanente. Aquele dom que Deus te dá que é irrevogável. Por isso tem gente caída está operando no dom. Agora tem aquela unção que é provisória. Unção provisória é aquela pessoa que é usada de tempo em tempo. Às vezes só porque ela está muito consagrada, está buscando muito. Deus até usa ela aquela hora que ela está muito consagrada. Mas não é uma coisa permanente. É uma coisa que vem... Tem aquela pessoa também que está debaixo de uma nuvem, né? Por exemplo, já aconteceu comigo de eu levar pessoas para ministrar comigo cura, que eram pessoas que ministram cura, elas até ministram cura, mas elas passaram a ministrar da maneira como eu ministro, no dom que eu ministro, porque elas estavam debaixo da minha nuvem. E ela falava para mim, pastor, eu nunca operei assim, nunca aconteceu assim comigo. Só que aconteceu só naquela hora, depois não aconteceu mais. Só aconteceu porque ela estava andando debaixo da minha nuvem, debaixo de uma atmosfera. Então, quando você está debaixo de uma atmosfera, na verdade, muitas pessoas ali podem ser usadas por Deus em cura e sem precisar de dom de cura. Eu lembro de um caso do Randy Clark, né? O Randy Clark, uma vez numa conferência, estava dando os testemunhos de cegos que eram curados, tal. Aí o Randy Clark disse assim: eu vou provar para vocês que Deus pode usar qualquer pessoa com cura. Qualquer pessoa. Aí ele chamou uma criança e perguntou, tem mais algum cego aqui? Aí trouxeram um cego e ele disse para a criança como fazia. Vai lá e fala isso, isso, isso e aquilo. E a criança foi lá, falou e o cego foi curado. Começou a enxergar. É forte. Porque quando você está debaixo de uma unção, você entra debaixo de uma unção. Eu lembro de um passo, aquele pastor que eu falei que eu ia ver ele revelar, que eu só queria ver ele revelar. Quando eu estava na igreja dele, me vinha visões. De vez em quando aparecia. E eu não tenho esse ministério profético, não fluo nessa área, sabe? De ficar tendo visão e tal. Mas quando eu estava com ele, acontecia. Olha. Meu Deus. É interessante, né? Sim, sim. Isso é muito forte, hein? Por isso tem muita gente que opera, né? Tá debaixo ali da atmosfera que aquele homem carrega, né? Debaixo da nuvem. Debaixo da nuvem. Lembra de Saul? Que foi que Samuel falou para Saul? Você vai descer, você vai encontrar um rancho de profeta. Quando você entrar no meio deles, você também vai profetizar. Você vai entrar debaixo de uma atmosfera profética. Você vai acabar profetizando. Não tem jeito. Se andar com profeta, você vai profetizar. Vai profetizar. Então ande com quem é de Deus, ande com profeta, ande com homem que tem visão. Porque se você andar com fofoqueiro, maldizente, você vai entrar nessa nuvem, né? Vai entrar nessa nuvem. Essa nuvem negra aí, né? Tá repreendido isso aí. Né? Andem com homens que buscam Deus, que te levem para perto de Deus, que tem para oferecer, né? Sirva, honra essas pessoas, né? Por isso aqueles que servem esses homens e honra, caminha nesse manto aí, né? Exato. E um dos maiores segredos, pastor, é o que o senhor acabou de falar, honrar. Honrar. Porque tem gente que está atrás por interesse. Alguns interesses, né, que não são bons, né? Então Deus vê muito coração, né? Deus é muito coração. E tem gente que não honra, né? Tem gente que não honra. As pessoas pensam assim, né? A unção que eu amo, eu atraio. Não, a unção que você ama e honra, você atrai. E aí tem gente que diz, eu quero a capa. Aí vai ter que caminhar junto, vai ter que servir, né? Tem que servir, né? Eliseu servia, lavava as mãos de Elias, né? E tinha muitos filhos dos profetas lá. Tinha outros que serviam a Elias também, mas só Eliseu que lavava a mão de Elias.
Caminhava colado, né? Caminhava colado, honrava. Você depois acompanhou o trabalho dele, desse pastor? Não, porque ele é um camarada que viaja o mundo, né? É difícil, acompanhando só pela internet, ele é difícil até de comunicação, falar com ele. Mas aí, ele foi o primeiro, assim, pregador de cura que eu conheci, assim, que eu tive de conhecer outros e tal, mas esses outros que eu falei, não tem como você andar com o Davi Miranda, você tem que ir pra ir a Deus é Amor, né? Você tem que servir na Deus é Amor, né? Então, conheci vários outros, né? Mas é diferente. Hoje, depois que eu comecei a ter esse conhecimento de ativação, transferência de unção, comecei a ter esse conhecimento, aí eu comecei a conhecer, fuçar na internet, comecei a conhecer vários, e aí eu comecei a ir atrás. Comecei a ir atrás de vários. E aí eu fui receber muitas impartição, muitas. E o interessante, assim, que no começo, que esse evangelista, o Davi Feijó, ele é um cara que opera muito mais nos ossos, né? Ele tem um dom de cura para os ossos. Como eu falei, dons de curar no plural, né? Tem o oftalmologista, tem o cardiologista, tem ortopedista, tem esses tipos de unção. Eu conheci um cara que ele orava só por dentes. Qualquer problema de dente que você tiver, Deus usa ele para curar. Então são dons de curar, né? O dom de dentista espiritual, né? David Robert era assim, né? Orava e o dente da pessoa ficava retinho, tá? Ele fala, Jesus é dentista também, ele fala. São tipos de unção, né? Então, e esse Davi Feijoli, o negócio dele é muito ossos. Às vezes acontece uma cura ali, acontece tudo, mas era muito mais ossos mesmo, né? Assim, 90% ossos. E aí, quando eu comecei a acompanhar outros, começou a desencadear outros dons de cura. Aí eu comecei a ver outros tipos de cura. Surdez, cegueira, comecei a ver rins, pedra nos rins, pulmão. Comecei a ver outros tipos de cura, né? Isso aí foi porque eu comecei a sugar de outros, comecei a acompanhar outros. Porque eu também tinha, quando eu percebi que era só ossos, assim, eu falei assim, não, isso aqui tem que ir para mais, né? A gente quer ver mais milagres, né? Quer ver... A gente se depara com muita gente doente, sofrendo, né? A gente fica incomodado, né? Sim. A gente fica incomodado. Quem carrega esse chamado, né? Sente a dor da pessoa, não aguenta ver a pessoa enferma e não fazer nada. Sente, você fica incomodado, sente compaixão, aí você não pode fazer nada, a pessoa sofrendo, você fica... Né? Então, aí eu comecei a acompanhar outros e aí começou a acontecer outros tipos de cura em outras áreas, né? Sim, aí então é muito importante essa questão aí da impartição, né? Na vida de um homem de Deus, né? Sim, com certeza. E a impartição é assim, né? E essa impartição que a gente fala, que às vezes, ou seja presencial ou não, pode acontecer, você assistindo, gente assistindo podcast, pode receber uma, Sim. né? Lendo um livro, né? Lendo um livro. Então, a Bíblia diz assim, o Senhor os enviou a sua palavra e os curou. Então, você está ouvindo a palavra de algum lugar, já tá sendo liberado uma ativação. Sim. Você pode estar ouvindo um radinho de pilha, está sendo liberado uma ativação. É verdade. Eu já vi muitos relatos de pessoas que receberam assim uma transferência, uma impartição por rádio, antigamente que não tinha televisão, né? Pessoas que ouvia pregadores de cura como Davi Miranda e depois começou a operar cura. Através de livros, pessoas chegam a cair eletrocutado no chão, cara. Sentia a carga de poder de pacotar lendo o livro do Benny Hinn, por exemplo, a unção, né? Eu vi muitos relatos e depois a pessoa sair fluindo. Então, eu também recebi no início do meu... muito jovem, uma impartição também, não senti nada. Não senti nada. Naquele mesmo mês, Deus me usou para tirar uma pessoa da UTI, entre a vida e a morte. Eu não senti choque, não caí no chão. Ele só pôs a mão na minha cabeça e falou, a partir de hoje você carrega o que eu carrego. Mas eu já vinha reivindicando, né? Ofertei na vida dele. Então, de lá para cá, eu vejo isso ainda fluir. Fluir de forma... Do mesmo jeito que Deus usava ele, hoje Deus me usa, né? Então é muito importante essa transferência, essa repartição, né? Por isso que esse podcast aqui é uma aula, um ensinamento, né? Ele é ativador. E hoje, qual que é as curas que mais fluem no seu ministério, pastor? Então, flui bastante ossos, né? Que essa unção é muito forte em relação a ossos, né? Acabei de chegar de uma conferência agora, nós estávamos em Arapongas, 3 dias lá de conferência, muitas curas. E também depois chegou a gente, ossos, a
A gente vê muita cura também em relação à cirurgia, anestesia divina, que também foi um outro dom depois que começou a fluir. Através de um contato que eu tive com um pastor que opera muito em anestesia e cirurgia divina, que também é um dom. É um dom, né? Entendeu? Então, pessoas podem orar por cura, pode, mas nem todo mundo tem essa experiência, porque são dons diferentes, né? E aí começou a acontecer também essa questão de anestesia e cirurgia, orar, as pessoas serem anestesiadas. Às vezes é o quê? É um problema no braço, o braço inteiro fica anestesiado, não mexe. A pessoa tem sei lá o que é um rim todo fica anestesiado, porque vai ter uma operação ali. A anestesia vem acompanhada de cirurgia. Toda anestesia é porque vai ter uma cirurgia. Porque como é que funciona? O mundo físico é uma cópia do mundo espiritual. Então, tem um hospital aqui no físico, tem um hospital também no mundo espiritual. Né? Tem a questão de, como é que fala, trocar órgãos, esqueci o nome agora. Transplante de órgãos, no mundo espiritual também tem sua sala de órgãos, tem transplante de órgãos, né? A gente tem muita experiência. Eu tive uma experiência esses dias de uma cirurgia divina, uma pessoa que foi no dente, e essa pessoa me procurou. Quando ela abriu aqui, ficou a cicatriz da cirurgia. Ficou até a cicatriz da cirurgia, né? Tava agora lá em Arapongas, tem uma moça que ela relatou que ela tinha ela tava com o músculo aqui do estômago, eu não sei o nome da doença, ela falou que tinha uma doença que esse músculo ele se dividiu e era aberto aqui, era totalmente aberto aqui. E na hora da oração, tal, ela foi anestesiada, caiu anestesiada pelo poder de Deus, e ela disse que ela disse que sentiu a mão pegando, fechando o músculo, quando fechou o músculo, começou a costurar o músculo. Forte, hein? E costurou o músculo. E ela, não tem mais nada, passou tal, e apertava, né, e fechou totalmente, né. Outra pessoa lá, a gente estava agora lá também, ela falou assim para mim que o médico falou que a coluna dela é assim, ó, a coluna é assim, né, a coluna dela estava assim, era virada assim. Na hora que nós oramos, que ela recebeu o impacto, ela disse que começou assim, estralar. Então a gente vê muito isso acontecer, né, então tem essa questão de a cirurgia, já vi, que se eu for contar aqui cirurgias, tem muita coisa assim, sobrenatural. E de pulmão, milagres criativos, né? A pessoa não ter pulmão, aí aparecer 2 pulmão nela, ter um pulmão só, faltar um, só ter um. Aí de repente 2 pulmão aparece nela, ser trocados os pulmões, né? Porque tem essa questão, quando a gente fala da anestesia e da cirurgia, a gente entende uma coisa. Há uma diferença da cura para o milagre, né? A cura ela está envolvida naquilo que os médicos poderiam resolver através de uma cirurgia, você poderia tomar um remédio, uma noite de descanso, tudo isso é a cura que acontece. O milagre já é no campo do impossível, aquilo que o médico diz, não tem jeito. Aí Deus vem e faz o milagre. Então eu vejo a anestesia e a cirurgia como 2 dons trabalhando junto. É o dom de milagres com o dom de cura. Porque a anestesia é a operação de milagres e a cirurgia é a operação da cura divina. Né? Então, hoje o nosso ministério está muito focado nessa questão, porque são muitas pessoas anestesiadas. A gente estava na igreja agora, eu achei até interessante. Eu preguei em 3 igrejas lá. Né? Aí, no domingo de manhã, eu fui pregar em outra igreja. Quando eu cheguei lá, era a igreja mais simples das 3. Uma igreja simples, eu olhei assim, puxa, igreja simples. Aí eu já até pensei, será que vai vir muita gente hoje? E começou a vir uma multidão, veio tanta gente, e as pessoas colocaram cadeiras pro lado de fora. Muita gente. As pessoas vieram impactadas. E ali, essa operação de anestesia foi tão forte que 90% da igreja caiu. Uau! Né? As pessoas ficaram todas caídas. E não tinha nem como andar. Falei assim, ó, gente, faz o seguinte, vem de tanto, aí vai vindo, aí depois quando levantar, despertar, tira ela para vir outro. E então tudo isso foi operação de anestesia com cirurgia. 90% das pessoas aconteceu assim. Então, né, então aí também tem essa questão dos ossos, acontecendo muita cura nos ossos, pulmão, gente que estava com problema nos rins, o pé dos rins desapareceu. Pessoas de asma sendo curadas, a gente vê também muitos surdos, né? Pessoas surdas,
já tivemos relatos de cegos também. Mas o que é mais forte, como você me perguntou, o que é mais forte, o que acontece assim com mais frequência, porque a gente sabe que às vezes nem todo mundo é curado, né? O que mais frequência são essa questão de ossos, de pulmão, de cirurgias, né? Anestesias, cirurgias, né? Também tem essa questão de orar por pessoas que não podem engravidar, né? Oramos também por essa questão. Emagrecimento, né? A gente teve agora na igreja no sábado à noite, né? E o senhor me instruiu, falou, ora por emagrecimento. Nem sempre eu oro, né? Às vezes vem assim para orar. E orei ali, gente, perde 10 quilos na hora. Uns perde 5, outros perde 10. E as pessoas não entendem isso aí, né? Tem gente que eu vejo criticar, fala assim, pra que Deus quer emagrecer? A pessoa que vai fazer exercício, vai fazer dieta, as pessoas não entendem que a obesidade é doença. É uma doença. Você vai no médico, o médico fala o que para você? Você tem que emagrecer. Sim. Então, o emagrecimento é um tipo de dom de cura também, né? Não é todos que vão orar, é um dom. E esse também foi eu sugando de um camarada que eu vi orando, ficava assistindo muito, isso aí foi por vídeo, assistia direto os vídeos dele. Assistia direto, e eu sei, meu Deus, eu quero ver isso acontecer. E eu não sabia, e assim, pastor, interessante é que tem pessoas que têm dons, mas eu percebo que as pessoas são tão assim bloqueadas. As pessoas que carregam dons, elas não sabem que carregam dons. Elas não tentam, não praticam, né? E tinha dons que eu tinha que eu não sabia. Eu já tinha e não sabia. Por exemplo, do emagrecimento, eu fui fazer um teste. Eu via lá, falei, eu vou fazer um teste, só que eu vou fazer um teste no lugar que é bem diferente, que não vai dar muita divulgação, porque se ninguém emagrecer também, vai ficar só entre nós ali. Uma igreja mais simples, que não está sendo transmitido e tal. Eu falei, vou orar para o emagrecimento aqui, vamos ver o que acontece. E eu fui orar e uma pessoa emagreceu. Eu falei, emagreceu. Aí eu comecei a criar mais confiança, né? Sim. Você vai praticando, você vai criando mais confiança, né? E aí eu comecei a pegar mais confiança. Fazer aquele conferência dos gordinhos, né? Quem quiser emagrecer, vem aqui, nós vamos treinar. Não sei. Foi engraçado que eu estava nessa igreja e aí na sexta-feira à noite, acabou o culto, a gente foi para uma lanchonete. Aí tá todo mundo comendo lá e comendo lanche, x-salada especial, desse tamanho assim. Tudo. X-tudo. Aí, nessa hora que eu tava vendo os irmãos comendo, me veio um pensamento, amanhã é hora para emagrecimento. Aí eu falei assim pros irmãos, pode comer à vontade, aí que amanhã eu vou orar pro emagrecimento. E aí os irmãos aproveitou. Vamos comer o que passou, mas vai orar pro emagrecimento. Aí foi muito legal, porque eu já vi várias pessoas emagrecer, mas como o sábado agora foi muita gente, né? Muita gente começou a emagrecer. Então, pastor, hoje flui muito essa questão de emagrecimento no seu ministério. Sim, acontece. A gente vê isso acontecer. Às vezes tem pessoas assim que emagrecem na hora, outras entram em um processo disciplinar. Lembro que teve uma irmã que chegou em mim e falou assim, pastor, ora para mim, eu preciso emagrecer. Eu falei, quantos quilos você quer perder? Ela disse, preciso perder 30 quilos. Eu orei por ela, tudo, né? Passou um tempo, eu voltei nessa igreja. Aí quando eu voltei nessa igreja, eu vi essa irmã estava bem magra, estava até fundo aqui assim. Ela falou, pastor, o senhor lembra de mim? Aí eu olhei assim, eu lembro sim. Você lembra que você orou para eu emagrecer? Eu falei, é verdade. E aí a irmã emagreceu, né? A irmã pediu para emagrecer quantos quilos? Eu pedi para emagrecer 30, mas eu não emagreci 30, emagreci 35 quilos. Então tem pessoas que entram num processo disciplinar. Né? Então Deus, ele toca no organismo da pessoa e ele começa o processo. Então tem pessoas que emagrecem na hora, como a gente vê, pessoas emagrecendo na hora. Como tem outras que entram nesse processo disciplinar de emagrecimento. Tem gente que me liga, às vezes a gente ora ali, às vezes nem acontece com todo mundo no culto, mas a pessoa me liga, pastor, essa semana eu perdi 5 quilos, sem fazer nada, não fiz nada. Meu Deus. Perdi 5 quilos. Então, esse é um tipo de unção também, né? Sim. E as pessoas falam assim, cara, mas é muita ignorância, né? Das pessoas falar,
Pra que Jesus vai ficar perdendo tempo, emagrecer as pessoas, arrumar dente das pessoas? Cara, Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que ele faríamos maiores do que essa. No Evangelho de João, né, ele vai falar assim que se fosse relatar todos os milagres que Jesus fez, o livro dos livros não caberia, né? Então, nós queremos limitar o poder de Jesus. Não tem limite. Cura é cura. Se o dente está fora do lugar, está causando dor. Tem gente que sofre muita dor de cabeça porque a carga dentária é torta. Isso é uma enfermidade, pastor. É uma opressão maligna. Tem que sair. E Jesus cura isso também, né? Eu já vi. Cura até o encravada. Até o encravado. Ouvi isso ontem. Acredito, o irmão orando. Diz que a unha... O cara foi tão terrível que a unha da mulher saltou por cima dele. Na assembleia, cara. Saltou por cima dele. Pulou por cima dele. A unha falou... Cara, foi assustador o negócio de ver unha encravada. Ah, mas pra que isso aí? Vai num podólogo, né? Fala. Não, cara, Jesus, ele é completo. Jesus, ele é completo. É, porque a pessoa pensa assim que Deus só... Deus quer só levantar o paralítico, ressuscitar os mortos. Ah, isso aí um Doril, uma dor de cabeça, toma um Doril. Então, é aí que as pessoas têm ignorância em relação aos dons. Por isso que eu disse... Quando a gente fala do morto ressuscitado, paralítico, a gente está falando de milagre. Agora, quando se fala de cura, é cura. Cura, já está falando, dom de cura, cura divina. Então, por exemplo, se você está com dor de cabeça, precisa de uma cura. Se está com dor de dente, precisa de uma cura. Se está com dor no pé, precisa de uma cura. Sim. É cura. Aí o milagre já é algo extraordinário. Já é sobrenatural, Sobrenatural. É isso que as pessoas não A cura também é sobrenatural, né? Mas o milagre é porque ele está além da medicina. Ele faz aquilo que a medicina não pode fazer. A cura, ela já atua na área onde a medicina poderia atuar. Entendi. Entendeu? Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia. A gente ora para muita gente que quer fazer cirurgia e é curada. Não precisa mais de cirurgia, você foi curada. Né? Então, por isso que está falando, cura. E aí a ciência endoida, né? Porque tava lá o laudo, o exame que a pessoa tinha escoliose, que esses tempos atrás eu orei para um cara que ele não conseguia ficar 1 minuto com seu filho no colo. Eu larguei ele 10 minutos de pé. E orando para todo mundo, deixei ele por último. E quando eu cheguei nele, ele começou a chorar. Tava curado. Tava curado. Sempre precisa orar por ele. Ele falou, por que você tá chorando? Porque eu não ficava 1 minuto de pé, cara. Mas eu acho que ficou uns 15 minutos segurando, orando um pro outro ali. Então você vê, Jesus é maravilhoso. Então, e hoje o Senhor exerce mais o seu ministério em curas, né? Acabou sendo focado em cura, por quê? Porque é o que mais acontece nos cultos, né? Sim. Você tem um ministério ativador também, impar, transfere para as pessoas. Sim, a gente tá com essa camiseta aqui, eu tenho outra, mas essa aqui é a mais simples, Souls School. A gente tem uma escola, né? Souls School, que é a escola de cura e avivamento, e temos uma equipe. E essa equipe que nós temos hoje, eles todos fluem em cura, foram ativados andando debaixo da nossa nuvem. Então, nos seminários que a gente faz seminários, né? Inclusive, a gente vai fazer agora, semana que vem, no Espírito Santo. Estando eu e minha esposa para fazer um seminário. A minha esposa flui muito no profético. Minha esposa é a questão de arrebatamento. Eu ia trazer ela, como ela trabalha, ela já participou do podcast lá com o pastor Ariston. E a questão dela é muito esse mover profético, arrebatamento de espírito, é coisa sobrenatural. E ela vai comigo. E aí eu vou estar aí agora fazendo seminário. Então, temos várias pessoas de várias igrejas, de estados diferentes, de regiões diferentes, que estão operando curas, participando dos nossos seminários, da nossa escola, né? Do seminário. Então, a gente também trabalha nesse ministério de ativação. Entendi. Aí, se você quiser falar, tem seus livros aqui, né? Quiser apresentar o seu livro, isso aí da sua... É você mesmo que escreveu. Se quiser falar do seu livro, pode ficar à vontade aí. E só como adquirir seu livro. Eu tenho... Bom, aqui na frente deve estar Unção, Poder do Alto, e eu creio no Poder da Oração. O Poder da Oração é um livro que eu escrevi quando eu pastoreava a igreja. Muitas experiências através da oração, como eu estava contando aqui no começo do podcast, né? Conta até a história lá da mulher endemoniada, como é que aconteceu, tal, que quase eu dei um soco no capeta aquele dia. E aí eu conto aí a história também de experiências em oração, de homens que eu conheci em oração. Eu conheci um homem, um senhor de idade. Ele ia 3 horas da manhã para ir para a igreja e ele orava até as 9 horas da manhã de joelho, ininterrupta. Oração ininterrupta. Conheci esse homem.
Então, eu sempre me inspirei em muitos, assim, em muitos homens de oração. Eu sempre achei tremenda uma... Vida de oração é a que a gente fala, né? A chave da vitória é a oração, né? A oração é o que você obtém intimidade com Deus. E aí eu falo sobre essa questão de oração. Falo aí sobre a questão que eu falei aqui sobre as 3 fases da oração, do tabernáculo, do lugar santo dos santos, enfim. Falo como eu venci uma depressão também, só orando, sem tomar remédio, porque eu passei muitas provações na minha vida, né? Sim. Passei coisas, perdi uma esposa, um acidente de carro, 1 ano, estava casado 1 ano, depois eu perdi tudo, fui morar, depois 3 anos depois eu casei de novo, né? Fui morar numa escola, fiquei como caseiro durante 4 anos, morando de caseiro, já era pastor, já era pregador, perdi tudo. Então eu passei por fases horríveis. E aí eu caí em depressão, chegou uma fase da minha vida que eu comecei a ter muita depressão. Mas eu falei para Deus que eu não ia tomar remédio e não ia pro médico, que eu ia vencer em oração. Então aí eu conto um pouco, né? Bem resumido, mas eu conto. O outro livro é Unção, Poder do Alto. Esse livro aí, depois que eu recebi a unção, aí o que eu conto é a história do dia em que o Senhor me visitou aquela madrugada e tal, que me ativou. E esse livro aí eu falo como você receber essa unção, como falo sobre a transferência de unção, sobre associação e tal. Então esse livro é muito bom para as pessoas que estão buscando unção. Que quando a gente fala unção, não é só unção de cura, né? Tem unção para tudo, né? Então, e esse livro aqui foi o último livro que eu escrevi, que é Curai os Enfermos. Mateus 10, versículo 8, curai os enfermos e expulsai os demônios. A ordem do mestre e a missão da igreja. Esse livro aqui, eu falo que... O que eu falo? Que a cura divina, ela é uma missão que a igreja precisa cumprir, porque é uma ordem. Jesus não perguntou se os discípulos queriam fazer isso, se eles achavam bom fazer isso. Jesus deu uma ordem para eles fazer isso. Entrem na cidade, curem os enfermos que estiverem lá, expulsem os demônios e digam: o reino de Deus está entre vós. Então, Jesus sempre fala sobre o reino de Deus quando está falando sobre cura e libertação. Quando falaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebul, Jesus disse que um reino não pode lutar contra si mesmo. Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Então, ele ensinou nós chamarmos o reino de Deus para se manifestar entre nós. Então, quando a gente está falando de cura, está falando de libertação e de cura divina, a gente está falando do reino de Deus. Porque no reino de Deus não tem ninguém doente. No reino de Deus não tem ninguém com depressão. No reino de Deus não tem ninguém encarcerado. No reino de Deus não tem ninguém aprisionado. Então, quando esse reino de Deus vem e se manifesta, a gente vê cura, a gente vê milagre, a gente vê libertação. Então, é nesse livro que eu falo sobre isso, despertar, ativar os pastores, as igrejas, os membros. Uma chamada não é para alguém específico, é para uma igreja, para todos, que a cura divina faz parte. É uma missão que o Senhor nos deu. Então, esse livro eu falo sobre isso. Você pode achar esses 3 livros. Tem mais um também que eu não trouxe, que acabou, que é A Essência da Adoração. Esses livros pode entrar lá na bio do Instagram, tem um link da livraria para poder comprar os livros. Maravilha. Então se adquire aí, pessoal. Isso aí foi anos de conhecimento, de busca, né? Bagagem, quando eu tenho certeza que vai ser ativador, aí você pode receber uma transferência aí, né, pastor? Uma impartição aí, Com certeza. Através desse livro aí, fluir na cura. E vai, né? E vai. Pode ter certeza. O senhor já deve ter visto aí coisas dentro desse campo da cura. É assustadora, né? Qual foi a que você mais, assim, que te impressionou, que até hoje marcou? Olha, assim, tem muitas coisas que aconteceram, assim, eu sempre costumo dizer que parece que eu fico mais impactado que o doente quando precisa ser curada. Que eu fico: cadê, procurador? Eita glória, levanta a mão, bate palma. Eu fico muito feliz, né? Pode ser qualquer probleminha, mas aconteceu coisas assim impactantes, né? Tem várias, né? Mas assim, uma que impactou muito foi um menino que nasceu paralítico. Ele tinha as 2 pernas mortas, né? E eu tava num culto ministrando. Isso aí já foi no começo. Não foi nem... Eu não tava com essa experiência toda de cura. Foi logo no começo. E eu tava ministrando, orando, e muitas pessoas sendo curadas.
E eu olhei lá para trás, eu vi essa criança. Ela ficava no chão com as pernas assim viradas para trás, né? Eu olhei assim e tal, e saí orando. As pessoas vinham na frente para me orar, eu orava por elas. E aí acabou o culto, foi encerrar o culto. Eu disse, amém, irmãos, Deus abençoe, vou entregar o microfone. Deus abençoe, obrigado por tudo. Aí a mãe dessa criança falou lá atrás, amém não, faltou meu filho. Eu falei, então traz seu filho. Aí quando eu falei traz seu filho, ele vem assim se arrastando, né? Começou a me dar um frio na barriga, confesso. Que ainda eu não tinha visto nenhum milagre assim, porque já é um milagre, né? Sim. Veio se arrastando, veio na frente. E eu olhei pra ele e falei assim, você não pode andar. Ele falou assim, não. Eu falei, irmãos, estenda as mãos pra cá, todos pra cá, estenda as mãos e vamos fazer uma oração. E aí eu fui no ouvido da criança e falei assim, espírito de paralisia, sai dele agora. Falei bem calmo. E aí eu olhei pra criança e falei assim, você sentiu alguma coisa na hora que eu orei? Eu falei, só entre eu e ele, né? Aí ele falou assim, eu senti. Eu falei, o que você sentiu? Ele disse, eu comecei a sentir minhas pernas. Meu Deus, aí. Eu falei assim, então levanta. Aí quando eu falei levanta, ele levantou. Uau. Né? Aí começou a andar, né? Pra lá e pra cá. Aí isso aí foi muito impactante, né? Que eu ainda não tinha visto um milagre como esse. Teve outro senhor também que ele tinha 35 anos com uma paralisia no pé. E eu saí orando pelas pessoas, as pessoas muita gente sendo anestesiada, Deus operando. E as pessoas falavam, aquele irmão lá, o pé dele, né? Não se mexe, é paralisado já, não mexe. Aí eu cheguei perto dele, e quando eu orei, ele caiu e tal. E eu pus as mãos sobre o pé dele. O que que tem o pé? O pé dele não mexe. E aí eu orei, pus as mãos sobre o pé dele. E aí começou a mexer o pé. E aí ele olhou pra mim e falou assim, eu nem sei como fazer, porque já faz tanto tempo, né, pra mexer o pé. E aí ele começou, né, mexer o pé e foi curado dessa paralisia. Agora, assim, essas curas, assim, foram bem impactantes, assim, que eu digo de milagre. Agora, a cura eu vendo acontecendo, que me impactou muito, teve uma irmã lá da nossa igreja que ela estava cega de um olho por causa da diabetes, já estava cega de um olho. Ela tinha um problema no ombro que quando ela levantava o braço, o ombro saía para fora. Então ela não podia levantar mais que isso. Então o ombro saía para fora. Então ela tinha que colocar 8 pinos. E ela também tinha que fazer uma cirurgia da coluna. Então ela tinha 3 cirurgias para fazer, dos olhos, do ombro e da coluna. E eu orei por ela, pedi oração, orei por ela. E eu orei por várias vezes e ela não recebia a cura. Ela sentia um alívio e tal. Aí eu fui orando, orando, orando. A gente passou ali quase um mês orando por ela. Aí chegou o dia de fazer cirurgia. Tava a data marcada. Aí eu falei para ela, irmã, vamos fazer o seguinte. Antes de fazer a cirurgia, a última oração, tá bom? Vamos fazer a última oração antes de fazer a cirurgia. Aí casou de um dia eu me encontrar com ela, porque lá são 2 cultos, de manhã e à noite, no domingo. E eu sempre vou mais de manhã, ela vai à noite. Aí nesse dia eu fui à noite. E ela tava lá. E ela falou, pastor, tá marcada. Não, então é agora. Vamos fazer a última oração, né? Não custa nada, né? Sim. Vamos fazer a última oração. Nessa última oração foi impactante. Meu Deus. Ela caiu. Quando ela caiu, o ombro dela começou a sair e voltar. Por várias vezes. E jogava o ombro assim, eu jogava pra fora e voltava, jogava pra fora e voltava. Sem ela mexia sozinha. Sozinha, ela tava apagada, ela não via nada. Meu Deus. E ficou jogando pra lá e pra cá, o ombro dela caindo e voltando, caindo e voltando. O olho dela começou a virar. E virava os olhos, e virava pra cá, vinha pra cá e virava. E aí daqui a pouco pegou a coluna dela e começou a subir ela pra cima. E ela começou a ficar igual um V, assim, sabe? Um U ao contrário, assim. Meu Ela começou a subir. E começou a jogar o corpo dela pra lá e pra cá, assim, né, na coluna dela. Ela recebeu as 3 cirurgias naquele dia. Deus. Check-up geral. O marido dela ficou olhando e começou a gritar. Desesperado. Que via o corpo dela se jogando pra um lado e pro outro.
né? E aí ela levantou, quando ela levantou, ela deu um grito, porque ela enxergava tudo, que ela não estava cega de um olho já. E ela começou a enxergar tudo, aí ela começou a gritar. Aí não tinha mais nada, levantava o braço, coluna, e hoje já faz uns 2 anos isso aí já, mais ou menos. Esse aí foi, assim, vendo acontecendo assim, que me impactou bastante, Sim. né? E aí estimula a fé, né? Na próxima você não tem nem dúvida, né? Nós vamos orar até o final, até... Não, isso, pastor, me trouxe, assim, uma chave muito boa pra gente que ora por cura. Até o próprio Randy Clark, eu já vi ele falando que teve que orar por pessoas, às vezes, por várias vezes, por muito tempo, até ser curada. E tem pessoas assim, você ora por ela, né? A minha esposa é uma dessas pessoas também, que era muito doente, que eu falei aqui, né? Que a gente também teve que lidar com muitos problemas que ela tinha por batalhar em oração mesmo. Que se torna, que as pessoas acham que cura não tem nada a ver com guerra espiritual. Entendeu? A pessoa acha que cura... Não, eu trabalho com libertação, mas quem trabalha com cura também. Exato. Também. O que tem de doença espiritual, e a maioria é espiritual. Sim. A maioria dos problemas que as pessoas têm são espíritos de enfermidade. A maioria. Então você lida muito com o mundo espiritual quando você está trabalhando com cura, né? Então, assim, e eu pude entender, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus orou por um cego 2 vezes. O que você está vendo? Ah, vejo um homem como árvore. Você diz, não, vamos lá de novo. E agora? Ah, agora sim eu estou vendo. Quando eu li aquilo lá, eu entendi, opa, eu tenho que orar mais de uma vez. O próprio Jesus orou 2 vezes. 2 vezes, então eu tenho que orar mais de uma vez. E isso prova o quê? Porque tem pessoas assim, quando se ora uma vez, já não recebe a cura, qual é o primeiro pensamento dela? Deus não quis me curar. Aí a pessoa pensa, Deus não quis me curar, então vai ser na hora que ele quiser. Aí a pessoa não busca mais. Entendeu? Foi assim com Naamã? Imagina Naamã, pô, Deus não quis. Então, eu comecei a perceber isso, que quando a gente insiste mais, começa a insistir mais, orar mais, eu acredito em 2 coisas. Primeiro, ali, quando você ora para uma pessoa, a pessoa não é curada, ou a mesma pessoa que recebeu oração não é curada, desiste, isso prova que você não tem fé para aquilo. Você já desistiu. Porque o que tem fé vai insistir. Sim. Vai persistir. Então Deus prova a nossa fé. Deus prova a nossa fé. E isso também é uma forma de trabalhar a nossa fé. E segundo, existe uma resistência no mundo espiritual. O mundo espiritual vai resistir a isso. Ele vai lutar contra isso, para que isso não aconteça. Então é aí que você tem que romper. Sim. Tem que insistir. As pessoas acham isso aí, né? Não, eu vou cair pro lado da cura porque eu não preciso orar tanto, jejuar tanto. É engano, né? As batalhas é pesada também, as guerras. Vem muitas. Vem muitas e às vezes até você também que ora por cura fica doente. Então. Quantas vezes eu fui viajar para ministrar cura com a minha esposa doente em casa? Meu Deus. Uma vez minha esposa estava com pedra no rim e eu fui viajar, deixei ela em casa. E eu não podia, passagem de compra, evento marcado, tudo certo. Falei, e agora, o que eu faço? Vou ter que ir. E chega lá, Jesus curou um monte. Curou um monte. Quando eu voltei para casa, ela estava na mesma cama, deitada. Já chegou de eu ir, voltar e pegar ela vomitando em casa. E vem os questionamentos, né? Vem muito questionamento. Vem muito desafio. Por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que aquilo? Né? Hoje ela não tem mais esses problemas. Não sei se você já ouviu falar do John D. Lake. Sim. John D. Lake, ele conta que a mulher dele, né, era muito enferma, né? O camarada orava na África, mais de 100 mil africanos foram curados. Eram curas... E aquele caso do John D. Lake lá, que quando teve aquela peste bubônica lá na África, que começou a morrer igual... Imagina o Covid, mas foi na África. Ninguém podia tocar em ninguém. Era para pegar o vírus, era a coisa mais fácil. Só que era assim, pegou, morreu. John D. Lake, ele ajudou a enterrar os corpos, aí disseram, você é louco. Você vai pegar esse vírus, aí você vai morrer. Ele disse, o vírus é ao contrário, quando o vírus toca em mim, é ele que morre. Meu Deus. Aí ele falou assim, eu vou provar para vocês. Aí eles tiveram que fazer um teste nele para permitir que ele enterrasse as pessoas. Os cientistas pegaram a saliva de um homem morto,
colocaram na palma da mão de John D. Lake, pegaram o microscópio. Quando olhavam para o vírus, quando o vírus tocava na mão dele, o vírus morria. Meu Deus. Aí você pensa, um camarada desse, a mulher dele era enferma, doente. Chegou vezes de John D. Lake chegar em casa, entrar em casa e a mulher dele desmaiada. Sabe como foi que ele rompeu? Quando ele entendeu que a doença era um ataque do diabo. Quando ele compreendeu que aquilo ali tinha um mundo espiritual por trás daquilo, ele começou a se posicionar. E aí ele começou a orar diferente. Eu tenho que vencer isso aqui guerreando contra o diabo. Essa doença se vence guerreando. E é isso aí que as pessoas que estão nos ouvindo têm que entender isso. Que existe um mundo espiritual que guerreia por trás da sua cura, do seu milagre. Você acha que o diabo quer que você esteja bem? Então, ele vai guerrear. A minha esposa, ela vinha de um histórico de doenças da família. O vô dela morreu doente, a avó dela tem um monte de problema de coração, a mãe dela, as tias, ela perdeu duas tias, uma tia dela eu que achei morta no banheiro, né, teve derrame cerebral, a minha esposa teve herpes no cérebro quando era criança, foi desenganada da medicina. Então, ela herdou isso da família. Como é que foi que ela começou a alcançar a cura, pastor? Quando nós começamos a estudar muito sobre cura, porque quando eu comecei a fluir a cura, não foi assim, tô operando cura, agora vou para a rua. Não foi assim, né? As pessoas pensam que... as pessoas acham que é assim, né? E assim, as pessoas acham que é assim, agora você tem que curar todo mundo, senão você é um charlatão. Sim. Por que não vai no hospital lá? Por que não vai no hospital? Só que as pessoas se esquecem que Jesus foi no hospital e curou um só. Você já leu isso na Bíblia? No tanque de Betesda, haviam centenas de doentes, só um foi curado. Olha aí. Entendeu? Forte, né? Então, o que acontece? As pessoas olham assim, quando eu comecei a ter conhecimento da cura, eu comecei a estudar livro. Agora mudou, toda a minha teologia mudou. Aquele pregador, vivalista, teólogo, tal, eu tive que mudar. Sim. Porque é o foco, você tem que focar. Você quer trabalhar nessa área, nesse ministério, você tem que focar, senão você não vai fluir. Eu tive que focar. Agora, livros e livros. Por exemplo, escrevi 2 livros diferentes, né? Esse outro que eu não trouxe, quando eu era pastor, quando comecei, fui na cura, agora vem livro de unção, agora vem livro de cura, agora vai vir outro sobre, entendeu? Então agora é um investimento. Comecei a acompanhar só pregadores de cura, aprender. Podcast, então, esses podcasts aí não perco vendo pregador de cura, de milagre, aprendendo com eles, vendo coisas, poxa, olha, eu não sabia disso, por isso que não deu certo comigo, né, entendeu? Então, é um investimento, você tem que começar a investir para você começar a ter bagagem, saber o que você está fazendo, né? E senão você não cresce. E isso que você falou é muito importante, né? Isso é humildade, né? Por mais que você carregue uma bagagem, tem conhecimento, mas você está sempre aprendendo, né? Principalmente com outras pessoas. Está assistindo o podcast, talvez aquele assunto ali você já conhece, mas de repente uma revelação. Fala, opa. Sempre vem. Sempre. E eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu vou também, quando eu fico sabendo que o pregador de curar, eu vou. Sim. Às vezes eu vou em igreja, tem pastor que fala assim, mas pastor, mas você veio aqui receber, mas você já... Não, mas vem receber mais. Sim. Eu quero mais. Né? E sempre a gente recebe, né? De uma forma ou de outra. Às vezes um conhecimento, uma chave, né? E até portas começam a se abrir também. É verdade. Né? Começa a se abrir portas pra gente, né? Isso eu sou assim também, né? Lógico, sou muito cauteloso, né? Quem põe a mão em mim, o que eu recebo, né? Mas quando eu tenho uma oportunidade de ir em algo novo, assim, principalmente pessoas que eu acompanho, assim, eu não perco a oportunidade, não. Né? Recentemente, agora, eu estive lá no evento do apóstolo Guilherme Santiago, né? Aqui em Osasco. E a mensagem ali em si, a gente já tem o conhecimento, né? Mas eu aprendia com os gestos dele, eu aprendia com as atitudes dele, eu estava aprendendo, cara. Né? E eu pequei muito em algumas coisas e, como eu disse, né, no começo a gente não sabe como funciona,
Porque você tem que descobrir, você tem que começar o quê? Chega uma hora que você tem que descobrir uma identidade. Você tem que descobrir a sua identidade, né? Então, e eu tive que começar a acompanhar alguns pregadores de cura para ver como eles ministravam. E eu tive que me identificar com alguém. Chega uma hora que você tem que parar de buscar um monte e focar num. Entendeu? É verdade. Porque você tem que criar uma identidade, né? Então, a Bíblia fala o quê? Os discípulos andavam com Jesus, aí disseram assim, os seus discípulos não jejuam, só você jejua. Aí Jesus disse, enquanto o noivo estiver com eles, eles não precisam. O dia que o noivo for tirado, eles vão ter que criar a própria identidade deles. Enquanto eu estou com eles, eles são um eco. Mas chegar um dia eles vão ser uma voz. Lá em Atos capítulo 2 fala, e correndo aquela voz. Quando veio o dia de Pentecostes, eles criaram a identidade deles. Né? Mas criaram a identidade focado naquilo que eles aprenderam com Jesus. Sim. Então, eu acompanhava acompanho ainda, né? Vejo um monte. Mas ainda tem aqueles que eu falo assim, não, é igual esse que eu quero ser, que eu me identifico, que foi o Davi Fejoli. Então hoje eu tenho essa graça assim de orar como Davi Fejoli, por exemplo, ele não põe a mão nas pessoas, eu sou difícil pôr as mãos nas pessoas, não, porque eu me identifiquei com ele, eu falei, poxa, eu quero ver isso acontecer também, sem precisar pôr a mão, que seja mais natural, não seja nada forçado, que seja pelo Espírito, não seja pelo homem, né? Então, não que é errado pôr a mão, porque pôr a mão é doutrina também, né? Sim. Doutrina bíblica, colocar a mão sobre os enfermos e os curarão. E também não é que eu não ponho, às vezes eu ponho, né? Mas às vezes, a maioria das vezes eu não ponho, né? Porque a gente gosta de ver assim, se aproximar e a pessoa receber. Sentir, né? Forte, né? Então você vê isso, você vê que é Deus mesmo, né? Entendeu? Não, isso é poderoso demais. E quando você, né, cria isso em você, acontece mesmo, né? Eu já cheguei também a orar, falei, Senhor, se tiver alguém com alguma opressão, eu não quero nem tocar nela. Então, quando eu comecei a orar desse jeito assim, né, lógico que você tem que ter uma constância, né, nesse tipo de oração. Não é assim, rápido, é uma coisa que você tem que criar, você tem que trazer à existência. Isso. E eu percebi que eu chegava a 1 metro das pessoas começavam a chorar, a tremer, né? Então, algumas manifesta demônios sem precisar. E hoje eu tenho muito disso também, de orar de cima, de longe. Orar de cima do púlpito. Eu acompanhei muito Hernani Santos, né? E Hernani Santos, quando ia orar por libertação, ele ficava tranquilo no púlpito, bem calmo, falando. E eu comecei a fluir assim e acontecer. Do você orar assim de longe e começar a dar as vozes de comando, os demônios começar a cair, gritar, gente ser curada. É o que você falou, tem que atrair, né? Tem que atrair e aplicar. Tem que ter coragem, né? Ousadia. Esse aí requer fé, né? Fé, ousadia, né? Sim. Ousadia. Mas é assim, né, pastor? Como a gente está falando, é algo que já está em você, é que você precisa saber trabalhar, né? Porque não é todo mundo que vai lá, eu vou fazer também, vai acontecer. Não, é algo que Deus te entregou, Sim. Só que você precisa evoluir. Você precisa crescer nisso, você precisa criar confiança no que você está fazendo. Como é que eu criei confiança? Eu comecei a fazer algumas coisas, por exemplo, crescimento de ossos. Eu já tenho facilidade de orar, um braço, uma perna crescer, mas como é que eu criei facilidade? Fazendo em mim mesmo, em casa. Você. Faço no meu filho, vem cá, Natan, chama meu filho, vem cá, Natan. Minha esposa, né? Eu pego os cobaia, né? E fazendo em mim, eu falei, poxa, acontece em mim, vai acontecer no outro também, né? É igual Deus falou com Moisés, né? Joga a vara, põe a mão no peito, faz isso, faz aquilo, faz isso. Mas, Senhor, quando você chegar lá, você vai saber fazer, porque você está sendo treinado antes. Né? Então, você tem que ter essa... pastor, como é que eu faço? Sei lá, vai numa igreja pequena. Comece nas igrejas pequenas. No começo eu comecei a fazer isso. Comecei nas igrejas pequenas onde ninguém quer ir. Onde ninguém quer ir. Que eu já não vou começar a orar já com uma multidão por cura. Eu me sentia muito inseguro. Eu não sabia. Será que vai acontecer mesmo? Será? Eu precisava de mais segurança, sabe? Então, essa questão da emagrecimento, fui fazendo
Tipo, azeite, orar por azeite. Uma vez eu falei assim, pô, vou fazer um teste, tava numa igreja, né? Mas vou fazer um teste aqui, nunca fiz. Vou orar por azeite. Aí eu fiz um teste, quando eu orei por azeite, uma mulher saiu cuspindo, entrou azeite na boca dela. E ela começou a cuspir azeite. Aí eu falei, olhei assim, eu falei, eu não sabia. Agora, é como eu falei, é algo que já está em você, precisa ser ativado. Teve coisas que eu fiz que não aconteceu. Falei, então eu não tenho essa unção aí, não tenho essa graça, ou preciso ativar, eu não tenho. Ou, ou talvez seja que aqui não é propício, não sei. Mas tentei por várias vezes outras coisas que não aconteceram. Mas hoje eu estou mais seguro naquilo, já criei a minha identidade, eu já sei o que eu vou chegar na igreja, o que eu posso ministrar. Eu posso ministrar aqui cura de ossos, posso ministrar pulmão, que eu vejo muita coisa de pulmão, rins, emagrecimento, sinais. Essas coisas eu sei que eu posso ministrar, que eu já vejo isso acontecer mais, né, com frequência, né? Então eu já vi isso com mais segurança. Agora eu não vou meter a besta para fazer coisas que eu nunca vi, Sim. porque pode ser que não, pode ser que aconteça, pode ser que Deus faça, mas é bom você já fazer quando você tem mais segurança, né, em certas coisas. Por exemplo, todo pregador de cura, esses grandes pregadores, igual eu aprendi, Ricardo Costa, já participei de seminário com ele, Marcelo Casagrande, Randy Clark, esses camaradas que é tudo grande, se você for aprender com ele, eles falam isso, né? Eu já vi eles falar, quando você for orar por enfermo, chama primeiro aqueles que você já tem certeza que vai acontecer a cura, que você já vê curas mais frequentes neles. Depois os outros mais graves vão vindo, né? Por quê? Porque você vai se sentir mais seguro, a sua fé está mais ativa para isso, e se esse for curado, o outro lá vai criar fé para ser curado, e aí vai ficar mais fácil a cura acontecer. Então são coisas que você vai aprendendo, né? Uma estratégia, né? É forte. Eu fiz uma entrevista também com o Marcelo Casagrande também, então a unção pesada também. Existem muitos métodos, né? Jesus, ele nunca curou pessoas de uma forma só, né? Então, um cego, ele curou 3 cegos de forma diferente. Né? Então, todos os pregadores que é de cura, uns opera, eles usam várias formas, né? Pela fé, pela unção, pelos dons. Qual que são os que você usa, assim? Eu costumo dizer que assim, a gente ensina na nossa escola que a cura, ela pode acontecer pela autoridade, eis que vos dou poder e autoridade, né? Autoridade é exousia. O que é autoridade? Autoridade vem ela é um nome que vem de jurisdição. A palavra jurisdição. É o Senhor dizendo assim para você, o que é jurisdição? Deus permitindo que você trabalhe em uma área onde você não podia trabalhar. Né? Entendeu? Então é uma jurisdição. Por exemplo, o governo de São Paulo não pode mandar no governo do Rio de Janeiro, porque lá é outra jurisdição. Eles não têm autoridade para isso. Então, quando o Senhor fala assim, eu lhes dou autoridade, poder e autoridade, são duas coisas diferentes. Poder é uma coisa, autoridade é outra coisa. Você pode ter poder, mas não ter autoridade. Né? Você pode ter uma BMW, que é poder, mas você pode não ter o documento, autorização para dirigir. Né? Então, poder e autoridade são coisas diferentes. Então, o crente pode receber poder, todo crente recebe poder, mas autoridade, só alguns. Você vai trabalhar com libertação, você vai trabalhar com cura, você vai trabalhar no Ministério da Palavra, você vai trabalhar no Ministério Apostólico. É autoridade. O poder é o mesmo, mas a autoridade é diferente. Tá entendendo? Então, o Senhor disse, eu vou dar autoridade a vocês para vocês curarem enfermos. Isso aconteceu antes do quê? Antes de receber o poder. Olha que interessante, pastor. O poder eles receberam onde? No dia de Pentecostes. Porque lá em Atos 1, versículo 8, fala, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Né? Ficavas em Jerusalém até que tu vós sejais vestidos de... mas eles já andavam com Jesus, já curavam enfermo e não tinha poder? Eles tinham autoridade, mas não o poder. Então, toda pessoa pode operar curas quando recebe autoridade. Nem precisa ser batizado com o Espírito Santo. A gente tem uma pessoa na nossa equipe, que é o Everton. Ele tem 1 ano de crente. Ele já opera curas. Ele fez uma campanha na igreja dele de 21 dias. Ele falou que todo dia ele viu cura. Todos os dias viu cura. Se você conversar com ele sobre a Bíblia, ele não entende muito da Bíblia. Ele não sabe, assim, não é um teólogo, não é um cara que... Não é um pregador, não é um eloquente. Não é.
Só que ele já opera curas. Ele opera curas. Porque ele focou, buscou, quis, né, desejou e começou a fluir em cura. E aí tem gente aí que está a vida inteira na igreja até hoje não viu uma cura. Não viu um milagre acontecer, né? Então, pela autoridade, no nome de Jesus, você pode ver curas. Você pode ver curas por meio da fé, que também é outra ferramenta, né? A fé é uma ferramenta para ver cura. Não precisa ter dom de cura para ver cura. Se você tem fé, agora tem uma diferença. Agora vamos falar do dom. E tem o dom de cura. Qual a diferença do dom de cura para ver cura com autoridade, no nome de Jesus e pela fé? A diferença é o seguinte: o dom está em ti. Desperta o dom que está em ti. Então o dom está em você, o dom anda com você. A diferença é que quem carrega o dom vê cura o tempo todo. Hoje, se eu pregar todo dia, eu vejo cura todo dia. Se eu estiver num ambiente para orar por cura, sempre vai ter alguma cura ou outra, sempre vai acontecer. Por quê? Porque o dom está ativo, né? Sim. O dom está funcionando em você, né? Pela fé já não. E pela autoridade já não. Por quê? Porque nem sempre você está com autoridade. Nem sempre. Tem dia que você não está daquele jeito. Tem dia que eu já vi cura acontecer no meu ministério, eu estando bem, assim, sabe? Do nada, veio uma pessoa doente. Eu falei, puxa, mas agora não tem um ambiente de culto, não tem uma atmosfera, não tem uma vibração acontecendo. E lá orar e a pessoa foi curada. Porque o dom está em ti, né? Lembra quando Jesus falou para aquela samaritana no poço? Jesus disse, time de beber, ela disse, mas tu, quem és tu? Sendo judeu, pede a uma samaritana água para beber, sendo que judeus não se falam com os samaritanos. Ele disse, se tu soubesses quem fala contigo. Primeiro ele falou assim, se tu conhecesses o dom de Deus e soubesses quem fala contigo, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. Porque se eu lhe der a água que eu tenho para te dar, se você beber da água que eu tenho para te dar, você não volta mais nesse poço. Porque você vai carregar em você uma fonte. Então ele disse o quê? Se tu conhecesses o dom, porque quem tem o dom não paga preço descendo no poço para pegar água. Ele já carrega a fonte. Forte. Todo o tempo ele está jorrando. É cura o tempo inteiro. Sim. Entendeu? É cura o tempo inteiro. Agora tem aquele que precisa pagar o preço, tem que descer no poço, tem que fazer isso para ver cura. É autoridade, é unção. É diferente para quem carrega o dom. E agora, vamos falar aqui sobre fé. Eu estou dando aula aqui, hein? Pessoal, aproveitando, essa aqui é aula, hein? Mentoria grátis. Mentoria grátis. Vejam bem, a diferença de fé para quem opera na fé ou na autoridade para quem opera no dom. A diferença é o quê? Que a fé, que o dom, quando a gente fala de dom, a gente está falando de algo específico. Porque é dons de curar. Então vamos supor que eu estou orando por ossos. É o meu dom. Não vou ver, dificilmente vou ver uma cura por surdez, por cegueira, porque a unção que está em mim opera nos ossos. Agora, quando eu opero pela fé, não tem limite. Não tem limite. Pela fé, tudo é possível. Tudo. Então essa é a diferença. Mas essa é a questão. Nem sempre a gente está operando pela fé. Mas você deve conhecer muita gente que é curada, que foi curada. A gente que serve a Deus, a gente já viu cura, alguma cura ou outra na igreja. E a gente sabe que as pessoas ali não fluem curas. Não fluem dons de cura, mas a gente vê cura. É a mesma coisa, por exemplo. Eu preciso de ter o dom de profecia para profetizar, deu dom de visão para Deus me dar uma visão. Não, eu já tive visão, mas não tenho o dom de visão, dom de revelação, dom de palavra de conhecimento. Para Deus me dar uma palavra de conhecimento, eu preciso ter o dom? Não. Você já teve, não já? Alguma palavra de conhecimento, alguma revelação, sem precisar ter o dom. Entendeu? Então é a mesma coisa. Todos nós, pastor, algum dia na vida já tropeçou em todos os dons. Alguma vez na vida a gente já foi usado em palavra de conhecimento, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, dons de curar, dom de maravilha. Sim. Em alguma parte da vida a gente já foi usado. Interpretação de língua, a gente já passamos por todos eles. Só que tem o que Deus vence ela, né? Sim.
porque aquilo se torna um ministério. Porque uma coisa é você orar por cura, outra coisa é você ter um ministério de cura. Aí é diferente. É forte, forte. Que aula, hein, pessoal? Se eu falar pra você que o Dunamicast são mentorias grátis. Você entra na nossa playlist aí, você vai ver, é só aula grátis. Tá bom? Testemunhos aí edificantes, né? Ensinamentos que vai agregar no seu conhecimento aí, né? E uma das coisas muito importantes nesse campo aí é que eles andam junto, né? Cura e libertação. Embora, que eles falou, tem uma identidade, né? Mas quando você mexe com o espírito de enfermidade, que eu pego muito isso aí, Deus me usa muito em cura nesta área, que é espírito de enfermidade. E a área que Deus mais me usa é nervos, caroços. Então eu falo com o espírito de enfermidade expulsa, né? Então não tem pra onde correr, né, pastor? Tem que... você não precisa orar e jejuar para os dons, né? Para fluir nos dons, né? Que nem você falou, mas tem que andar numa vida de santidade, né? Você não precisa... Eu vou falar uma coisa, agora o senhor entrou numa coisa que eu tenho até que consertar isso para algumas pessoas não interpretar errado. Não é que você não precisa orar e jejuar, o dom vai estar em você, mesmo se você não orar e jejuar, vai estar em você, Só que tem um porém. Jesus disse, ninguém pode roubar os bens do valente se não manietar o valente. Tem um porém, existem castas que é só com orações e jejum. Né? Então não tem para onde correr. Por quê? Porque o que é a oração? Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem um carro. Você ganhou um carro, certo? O dom é o quê? É um presente. Então você ganhou um carro, você ganhou um dom, certo? Então você tem um dom. Ali você tem o carro, que é o dom. Aí você aprende a dirigir. Você tem que aprender a dirigir. Aí a unção, porque unção é uma habilidade que a gente recebe de Deus, porque unção é capacitação, certo? Então você recebeu uma unção, você recebeu uma capacitação para lidar com algo. Então agora você tem habilidade. Então você tem o dom, que é o carro, e você tem a unção, que é a habilidade. Agora você precisa de autoridade, então você recebe a CNH, ou o documento do carro, a CNH, para você ter autorização, porque não adianta ter unção, dom e não ter autoridade. Sim. Agora você precisa da autorização, certo? Então agora você tem ali o carro, que é o dom, você tem a unção, que é o talento para dirigir, e você tem a autorização, que é a CNH. Tá faltando uma coisa para o carro sair do lugar. O quê? O óleo. O combustível. Combustível. Que é o poder. E isso, o poder, só com oração. Só com oração, consagração, santidade. Porque assim, eu posso operar cura no dom. Posso até operar. Mas se eu não tiver o poder, as curas não serão tantas. Você percebe a diferença quando você está mais consagrado, quando você está menos consagrado. Não é verdade? Quando você está mais consagrado, o dom flui é muito mais explosivo. Sim. Ele é explosivo. Por isso que o dom é isso aí, dunamis. O dom é o dunamis, é a dinamite, é a explosão. Eu percebo na consagração como é muito mais explosivo as curas. Acontece muito mais cura, muito mais... E é aquilo lá que o senhor falou. A pessoa... Ela precisa dessa vida de santidade, vida de consagração. Por quê? Porque o dom não revela caráter. Não é porque eu tenho dom que eu sou santo. Porque tem gente que olha pro cara e vê o cara com o dom, acha que ele é agora a última bolacha do pacote. Tampa da Coca-Cola, é o cara mais santo que tem. Dom não revela caráter. Não existe preço que a gente pague por dom, porque é um presente. Sim. A gente paga preço pela unção, não é pelo dom. Recebe aí. Entendeu? A gente paga preço é pela unção. Você quer unção? Tem um preço. Aquela pregadora lá, Catherine Kuhlman, ela dizia que a salvação é um dom gratuito, porque o dom é um presente, mas a unção lhe custará tudo. Tudo. Por exemplo, você sabe quando uma pessoa está operando com dom pela unção e quando ela está operando com dom sem unção. Você percebe. Sim.
o ambiente, o cara tá lá, tá operando o dom, mas não tá sentindo nada. Tá até acontecendo, mas não tá sentindo nada. A unção, ela vai convencendo as pessoas. O poder de Deus vai entrando no coração das pessoas. As pessoas vão ficando impactadas porque o dom está misturado com o poder, com a unção, com a vida de consagração, com nuvem de poder de Deus. Então, pastor, por que tem muita gente que se perde nos dons? Porque tem muita unção corrompida. Por quê? Porque não existe santidade. Tem gente que aprendeu a operar nos dons sem santidade. O senhor deve conhecer vários, né? Gente que começou a operar no dom sem santidade, que depois apareceu aí a sujeira, né, a bagunça, os escândalos. Poxa, mas cara, como assim, meu? O cara era usado em milagre. Ele tinha dom, mas não tinha santidade. Caráter é falar de frutos, né? Caráter fala de frutos, né? Então, quer dizer, é muito dom do Espírito e pouco fruto do Espírito. Então, por isso que Paulo sempre fala, quando Paulo fala dos dons, ele termina falando assim, vou lhe ensinar uma coisa mais excelente do que tudo isso que eu falei, o amor. Então ele está dizendo o quê? Se você não tiver amor que você está fazendo, você vai se perder em todos esses dons. E era isso que acontecia com a igreja de Coríntios. Tinha dom, mas não tinha amor no que fazia. E como é que a gente tem amor? Quando a gente se aproxima de Deus. Né? Jesus, que interessante, Jesus quando terminava de curar alguém, ele não ia para a pizzaria, vamos comemorar. Ele ia para o monte orar. Ia para oração. Toda vez que acontecia um milagre, Jesus ia para orar, ia orar. Nós não, né? Acontece milagre, a gente vai comemorar, né? Comemorar. E é uma chave isso aí, né? É uma chave. Tanto no Para a gente não se perder nos dons. Exato. Tanto no trabalho de libertação e cura, tem que orar antes e depois, né? É que você falou, e a gente se distrai indo orar e acaba também no meio da trajetória assim, soberbecendo, né? Orgulho, soberba. Orgulho. Então tem que descer e se humilhar, falando, tudo que aconteceu aí, Senhor, é seu, a honra é sua. E acontece, vai acontecer, mesmo corrompida, Sim. Vai acontecer, né? Moisés bateu na rocha, saiu água. Mas Deus aprovou o que ele fez? Mas ele tinha um dom. Tá acontecendo, mas Deus não tá aprovando. É verdade. Porque tá em desobediência. Mas tá acontecendo. Sim. Por isso que você falou uma coisa bem interessante aqui, que você tem zelo com quem vai pôr a mão na sua cabeça. Porque não é porque é pela pessoa, a gente ensina isso também pro pessoal, a não sair recebendo transferência de todo mundo, mesmo que você sabe que a pessoa é usada. Mesmo que você saiba, mas você tem que conhecer os frutos. Sim. Porque pode ser que ela tenha um dom, mas ela tem uma unção corrompida. Né? Então, a gente tem que... É isso que eu quero explicar para os irmãos que estão nos ouvindo aqui. Não é que você não precise mais orar, jejuar, o dom vai fluir em você. Mas se você não tiver na presença de Deus, você se perde, porque a unção que te levanta é a unção que te derruba. A unção que te promove é a unção que te destrói. Tem gente que está destruída por causa da unção. É verdade. Perdeu tudo por causa da unção. Sim. Tem gente que às vezes vai num evento, recebe uma impartição lá, uma transferência de alguém e descamba, né? Que a unção, ela revela, né? Revela quem é e quem não é também, né? Ela acaba revelando. Então, essa questão eu sempre falo pro povo, pro público que me acompanha, assim, eles querem saber o meu método. Você jejua muito? Você ora muito? Porque às vezes a gente vai em algum trabalho, um evento que tem muita fome, um evento específico, que hoje infelizmente, para fluir em cura e libertação tem que ter um evento específico, né? Tem. Era para ser constante. Todos os cultos, culto da família era para ter. É como o sobrenatural tinha que ser comum na igreja, né? Comum. Mas não, hoje nós temos que marcar um culto, festividade, um seminário de cura para haver cura. Aí o povo vem com aquela fome. Seminário de libertação para ter libertação. E não era, né, pastor? Era para ser Era para acontecer igual na igreja primitiva, né? Tinha que ser cotidiano, né? No encontro com os irmãos acontecer, né? E eu sempre falo pro povo, jejum e oração, gente, tem que ser um padrão de vida do cristão. Bíblia, jejum e oração, né? É lógico que existe aquele tempo que Deus te chama para mais profundo, né? Às vezes, quantas vezes Deus me chamou para 3 dias de jejum, eu não sabia por que era. Passou 3 dias, não aconteceu nada. Mas chegou um dia específico lá que houve uma caça de demônio lá que eu precisei desses 3 dias, que nem aconteceu com você. Você deixou no reservado essa consagração, né? E foi pelo Espírito, né? Uhum. Não foi, falei, vou fazer 3 dias. Não, eu ouvi um comando, vou pro monte, fiquei 3 dias lá e foi algo sobrenatural.
Mas o jejum e a oração tem que ser igual o John Wesley, né? Quem era do ministério dele tinha que jejuar 2 vezes por semana, né? Então tem que ser um padrão de vida do cristão. Eu, pelo menos uma vez por semana, eu tenho que jejuar. Né? A minha carne tem que estar dominada. E essa questão, pastor, também, que assim, Paulo disse, né, que eles morravam a carne deles, né, que era negar a carne, porque jejum a gente está negando a nossa carne, né? A questão é o seguinte, a pessoa, porque assim, o que acontece? Quando eu jejuo e oro para operar a cura, eu tenho que entender que o meu jejum e minha oração é um fato de dependência de Deus, é eu mostrar dependência de Deus, não uma garantia, ou vamos dizer, um mérito. Eu orei e jejuei, agora o negócio vai acontecer. Porque eu jejuei, eu orei. Aí tá o problema. O Rei de Clerc conta que ele tem muito essa questão de jejuar nas conferências, né? Ele fala que sempre vai em jejum, a equipe dele inteira jejua. E ele fala que uma vez ele jejuou e foi aquele jejum, ele disse, hoje o negócio vai estourar. E disse que naquela noite nenhuma pessoa foi curada. Para ele que vê curas de monte, né? De penca, naquele dia nenhuma pessoa foi curada. Ele ficou tão frustrado. Aí ele chegou no Bill Johnson e falou assim, poxa, o que aconteceu? Nenhuma pessoa foi curada. Conferência de cura, multidão. O que aconteceu? Tal, eu jejuei. Aí o Bill Johnson falou, foi por causa disso. Por causa disso que Deus não fez. Porque você pegou um mérito para você, tipo, eu fiz. Você acha que Deus faz através do braço humano? Meu Deus. Não é através do braço humano que Deus faz. É a dependência. Sim. Você faz porque existe uma dependência. Você faz porque você quer descer, quer se humilhar. Não porque você quer se engrandecer, porque você está jejuando. É verdade. Entendeu? Porque eu paguei o preço. Essa questão, eu paguei o preço, por isso que Deus faz. E eu vivi muitos anos jejuando e orando e não acontecia. Entendeu? Sim. Então, mas eu tinha esse conceito. Eu vou jejuar e vai. Não, porque eu jejuei. Porque eu jejuei e vai. Pode vir hoje. Pode vir, vem pra cima. Entendeu? Então Deus vê o coração, né, pastor? É verdade. Não tem jeito, Deus não tem jeito. Deus vê o coração. Então o jejum, né? Ele tem que ser é um grito de dependência ao Senhor, né? De humilhação, né? De humilhação. De humilhação. A gente entende, muitas pessoas falam, não, eu tô cheio hoje de usar. É o contrário. Tem que me esvaziar, né? É verdade. Tem que se esvaziar para que Deus possa nos usar. Você olha para Paulo, né? A humildade, né? O manto que aquele homem carregava, e você vê a total dependência dele ao Senhor. Se humilhando, esmurrando a própria carne, né? Então, até quando recebeu aquela revelação, ele conhecia um homem, né? Nem citou ele. Eu fui. Então, aí o senhor falou uma coisa interessante. Paulo, ele é um exemplo, porque ele se consagrava a Deus para se manter crente. E os crentes querem se consagrar para serem super crentes. Paulo está o quê? Esmurrando a carne para dizer o quê? Não quero pecar, não quero desviar, não quero desagradar a Deus. Por isso que eu estou esmurrando a minha carne. Outros não, estão querendo pegar isso como mérito, como fariseu. Eu oro, eu jejuo, não sou igual esse publicano. Entendeu? Então, aí tá errado o foco, né? É igual o reverendo Hernandes Dias Lopes fala, ele fala assim, que jejuar é deixar de comer uma coisa boa para se alimentar de uma coisa melhor. Então você deixa de comer uma coisa terrena aqui para se alimentar do pão do céu, né? É declarar, Senhor, eu preciso do pão do céu. Eu preciso de ti, não posso viver. Então quando eu vou para uma conferência que nem agora, vai ter a conferência agora, dia 6, eu jejuo, lógico, né? Mas é aquilo que eu falei, me esvazio. Senhor, eu estou indo lá vazio, porque eu quero ser cheio lá. Isso. Quero transbordar sobre as pessoas. Então eu vou vazio, não vou... vou fazer 5 dias de jejum achando que não, misericórdia. Já quebrei muita cara com isso. Os tempos que mais Deus usou em culto de libertação foi a semana que eu não jejuei. Falei, meu Deus, não dá pra entender. Naquela caminhada, né? Jejuava a semana inteirinha. Buscava na madrugada. Não acontecia nada, nem demônio manifestava. Mas o dia que eu passava aquela semana, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia em mim. Eu não sou nada. O que eu vou fazer lá, Senhor? Eu não tenho nada. Meu Deus, ali eu via coisa maravilhosa. Às vezes nem orar, as pessoas começavam a vomitar já, doença. Por quê? Eu estava esvaziando. Estava vazio.
Tava vazio de mim, totalmente. Você pôs Deus na frente, né? Sim. E hoje eu peguei essa chave, eu vou vazio. É. Não tenho nada, não sou nada, tudo pertence a ti. A gente tem que, não tem jeito, né? A gente tem que se esvaziar, tirar nossas posições, nossos créditos que a gente tem que jogar tudo pro chão e tem que ser o Senhor. É ele, né? Tem que ser o Senhor que vai na frente, que faz. Era a chave de Ketericuma, né? Ela nem orava por enfermo, né? Era só adorar, se esvaziava, ela orava. E ela operava na unção, né? Isso ali era na unção mesmo, não era só dom, não, era na unção, porque a manifestação de Deus era sobrenatural. Ela falava que ela não tinha dom nenhum, tudo que ela tinha era o Espírito Santo, pronto, o que quer mais o quê? Só que a entrega que ela fez, né? Nós estamos terminando aqui, eu creio que vai ter um segundo episódio, né, pastor? Que isso aqui hoje você só contou um pouquinho da sua caminhada, são quantos anos de ministério? Eu já tenho quase 30 anos já de ministério. Quase 30 anos de ministério. Meu Deus do céu. Tô engatinhando perto de você, né? E para a gente foi um privilégio, uma honra, né? Ter o senhor aqui nos ensinando, dando essa aula, né? Então peço, pessoal, que você segue, quer deixar suas redes sociais, pastor? O pessoal te seguir, te acompanhar. PR Ronaldo Dias, _ é o Instagram. Facebook PR Ronaldo Dias e canal no YouTube PR Ronaldo Dias. Maravilha, vai aparecer também na descrição do vídeo, né? Vai ser colocado também lá o trabalho lá. E você tem uma escola também, né? Você quer falar dessa escola aí? Pode falar. Temos a escola Sozo School. A palavra Sozo é uma palavra grega. Inclusive eu falo aqui nesse livro sobre a palavra Sozo, né? Que é a mesma palavra usada para cura, libertação, salvação, restauração. Então toda vez que dizia assim, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, você foi liberto, você foi curado, é uma palavra só, Sozo. Então isso quer dizer que Jesus veio para que, não só para nos salvar, para curar, libertar, restaurar. E Sozo School é uma escola de cura e avivamento, que a gente trabalha não só com cura, aí a libertação, é no profético, nos dons espirituais, né? Sim. Os dons espirituais. Essa escola, nós temos um grupo, as pessoas participam do grupo e participam da escola. A gente faz lives praticamente todas as semanas, a gente faz muita ativação, e aí a pessoa pode participar. E aí tem um curso, que é o curso Como Ministrar a Cura Divina. Esse curso é separado da escola, que são mais de 8 horas de vídeo. E o link você pode achar lá na bio do Instagram, tanto também dos livros também. Maravilha. Livraria. Então, pastor Ronaldo Dias, muito obrigado. Foi um privilégio ter você aqui conosco no Dunamicast. As portas do Dunamicast estão abertas, tá bom? E eu tenho certeza aí que Deus não une propósito, pessoas, né? Ele une propósito, né? Então eu tenho certeza que Deus está fazendo conexões aí, está nos unindo aí para um grande propósito futuro, eu tenho certeza disso. Amém. Obrigado aí. Obrigado, gente. Tá bom? Obrigado. Foi uma honra, um privilégio te conhecer pessoalmente, né? Conheci você através do Ariston Júnior, participou do Podercast, né? E a próxima vamos marcar com a sua esposa. Isso, bom trazer ela. Eu tenho certeza aí que ela carrega uns mantos aí, tem testemunho também, né? Para contar pra gente aí. Pessoal, um forte abraço, Deus continue abençoando você, tá bom? Entra na nossa playlist aí, tem aí o Dunamicast aí, oferecendo para vocês. Os nossos podcasts são mentorias, vocês viram aí? São mentorias grátis para você estar aprendendo e edificando. Compartilha, curte com o máximo de pessoas aí, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Não seja só você abençoado, mas é uma forma de você também evangelizar e aí expandir o reino aí, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e beijão no coração.